Um, dois. Um ajustezinho leve. Tudo certo? E aí, rapaziada, como vocês estão? Eu espero que todos bem. Olá, você é um prazer, eu sou o Henrique CB. E simbora, temos aqui um belíssimo momento de conforto, né? Temos aí um campeonato que vai acontecer, que é o tal do Mundial. Inclusive, já resgatei umas coisinhas. Tô nível 2 no meu passe. Acabei de logar, tá? Nem sabia que tava 2, tá? Tava 1, né? Peguei uma recompensa agora e agora eu tô no 2. E lembrando pra vocês, Mundial é um evento muito legal. Tá aí, por enquanto, todas as equipes que participarão deste Mundial. A minha câmera está tampando a nossa equipe da Onic, tá? Não sabemos ainda quem vai votar, ainda não vou deixar minha opinião sobre. Se bem que eu tenho alguns favoritos aqui, né? Como a própria Team Liquid, como vocês conhecem. A Onic também é uma delas. Uma que eu gostaria seria a nossa Team Spirit, tá? TS, iradíssima. Mas, como vocês sabem, né? Tudo pode acontecer. Então, lembrando pra vocês que o passe do M7 já está disponível. O nosso mano Granger aqui, que é o loucaço. Eu queria ver a skin dele, mas depois eu faço isso, tá? Deixar tudo bonitinho, mas tem ele o padrão, né? E lembrando que eu acho que eu vi o Gatote também, não? Olha ele aqui, ó. Temos o mano Gatote também. O de Pace está dando mortal neste exato momento. Louco, maluco. Ele quer a felicidade do mundo, do seu povo, não é mesmo? Povo é ótimo, né? Seu povo. Então vamos lá. Eu vim aqui para justamente falar sobre algumas notas de atualização que acontecerão, tá? Durante o nosso Mundial. E aí vamos ver se isso vai impactar ou não. Até lá, coleção magistral de janeiro. Eu acabei de fazer uns giros nessa coisa, não sei como o evento funciona, mas eu gostei da skin do Xavier. Não sei o que eu devo fazer. Estou maluco. Deixe-me ver o que eu posso fazer. Ativar o membro estrela, não quero membro estrela, se bem que o membro estrela agora é do Harley, né? Inclusive eu tenho que chamar meu mano gordinho, tá? Quando PH gordinho, ele, monstruoso, vai adorar isso aqui, porque teve a época dele que era nem Harley também, né? Acho que ele vai gostar dessa skin aí. Será que eu dou um membro estrela pra ele? Acho que eu vou ter que dar um membro pra ele, hein, rapaziada. É, rapaziada. Bom, já tínhamos clicado no M7, então vamos para o que é importante. Muita gente me pergunta também sobre o meu perfil, tá? Eu nunca sei o meu ID. Não tenho também muitos espaços para adicionar o pessoal, porque o pessoal também adiciona bastante, mas geralmente quando vem um membro estrela aqui ali, né, o pessoal vem e vai. Mas eu sempre falo que a Guinea foi a única skin que eu comprei com o meu dinheirinho suado, trabalhador, tá? Eu tenho muito orgulho, pena que eu não sei acertar seus pulos, ou então né, a segunda flash, que é o interessante. Mas vamos lá, vamos focar no que a gente veio fazer aqui. Eu quero saber das minhas notas de atualização. Tanto que eu até dei uma olhada por cima, né? Não todas, como vocês podem ver, tem uns pontinhos vermelhos ainda que a gente vai dar uma olhada, mas sobre... Isso aqui é um resumo, eu quero o resumo, eu quero a nota de atualização. Vamos lá, consigo ler daqui de cima, né? Lembrando para vocês, então vamos começar. Nessa atualização, continuaremos a otimizar a experiência para heróis da rotação, incluindo alguns menos usados e várias bênçãos de rotação. Esperamos que cada herói da rotação possa mostrar não sei o que. Ô, Pérsico. Meu amigo da faculdade, isso aqui. Não vou conseguir ajudar ele agora, não vou jogar. E esperamos que o herói da rotação para mostrar seus pontos fortes únicos. Boa sorte na subida de elo para o campo de batalha. Legal, legal. Vamos agora ao novo herói Sora. Eu vi uma pequena gameplay sobre. Eu senti que é um novo Suyu, pra quem gosta bastante, só que além daquela ideia de soldado com assassino, é meio que um tanque soldado com assassino, mais ou menos, né? Porque ele tem bastante ideia de controle de grupo, e geralmente é tanque que tem isso, ele tem as fortificações dele, então mais ou menos isso que eu senti. Então eu vou falar como sempre, né? Por mais que eu sempre fale isso, eu nunca faço, mas vamos fazer um pequeno esforço, fazer um vídeo completo pra ele aí, fazendo análise, tá? Dele em específico. Mas até lá, vamos aqui porque ajustes, tá? Dos heróis são o mais importante para o nosso grande momento. Freya. A eficácia de combate de Freya estava relativamente fraca, e é chato, né? Em sua ultimate. Para melhorar o equilíbrio e preservar seu desempenho, destaques durante a sua ultimate, reduzindo seu tempo de recarga. Sobre o revamp... Posso falar revamp? Né? Posso falar. Revamp da Freya, por mais que eu acho que quando eu falo revamp, eu acho que é mais visual, né? Mas eu acho que é rework visual que fala e revamp que é sobre as habilidades, né? Então, tem que parar de olhar pra cá que eu tô... Perdão. Então, o que acontece? Eu vi muitas críticas sobre, né? Porque ela acabou tendo uma gameplay completamente diferente. O que antes era trabalhado muito sobre o combo, né? Que era você apertar segunda, auto-ataque, segunda, auto-ataque, ou segunda, auto-ataque, tac, né? Que geralmente era a gameplay dela, que, querendo ou não, era uma... né? Uma gameplay bem fraca.
Não que isso seja negativo, cada um com os seus, né? Todo mundo tem um heróizinho que gosta de andar pra frente e bater, e a Freya era um deles na época. E eles queriam atribuir um pouco mais de combos e um ideal um pouco melhor para a atuação da Freya como um grande herói. Como em sua lore, né, em fins, inclusive vocês podem perguntar pro Hades, mas eu sei que do pouco que eu vi a lore dela é bem forte e poderosa para um herói que dentro do jogo se destaca tão pouco, né? É tipo falar que, exemplo, né? Tipo, pô, o cara é um semideus que colocou abaixo todo a loucura dos deuses lá, não sei o que, deu tapa na cara do dono lá, não sei o que. E aí dentro do jogo a gameplay dele é que o auto-ataque dele dá 10 de dano. Entendeu? Tipo, não linka. Então, pelo menos eles fizeram isso com a Freya pra deixar um gostinho melhor sobre o herói. O problema é que ela acabou vindo de uma situação que eu chamo de ignorância de quem gosta de jogar. A Freya, querendo ou não é como uma certa só ignorância, mas ela também tinha seus pontos fortes e fracos. O problema é que quando sempre alguém começa dentro do jogo, ou sempre alguém que... Como eu posso falar? Sempre que a gente vê alguém, algum tipo de herói que literalmente lança no jogo, tem aquela situação 880. Ou ele acaba sendo um pouquinho questionável para algumas pessoas e você não sabe como lidar com ele, ou o que buildar, e você fica meio tipo 880, fica, caramba, não sei jogar com ele. Ou é aquele caso que, tipo assim, ele é forte o suficiente para você jogar com ele de qualquer jeito e você gostar dele, por natureza. Então existem esses dois casos. Existem as pessoas que esperam, né, ele vir com uma certa qualidade e tal, e aí mesmo quando vem a certa qualidade e as pessoas ainda não aprenderam a jogar com ele, o jogo faz questão de dar uma bufada nele pra você se sentir mais confortável com ele e depois voltar para o que ele era antes, pra você já se sentir, né, tipo, o terreno ali, pelo menos já ter aí a consciência do que fazer. Então a Freya eu senti que foi um pouquinho disso. O pessoal não acabou se adaptando o suficiente com ela no começo. Eles estão tentando dar aquela bufada pra ver se volta um pouquinho dessa força dela e aí depois, né, continuar, né, como que a gente já sabe. Tanto que pra mim, né, diminuir a ultimate desse jeito, dar redução de dano de 50% é muita coisa. Então, querendo ou não, já é alguma coisa, né? E aumentamos levemente a velocidade ao mergulhar. Então, ela tem mais velocidade, porém ainda assim ela tem a redução de dano. Ou seja, a ultimate dela é ótima pra você que vai tomar aquela ultimate decisiva e você tancar ela, já que você não pode sair ou não pode fugir de nada, né? Supondo, né? Ideias. Não que seja realmente fácil ou então intuitivo. Mas é uma ideia. Tipo assim, eu chegar na teamfight tomando aquela ultimate já, pelo menos tu não vai ser, né, tomar aqueles IK louco, né? Vai que, né? Supondo, rapaziada. Mas enfim, eu acho que eles ainda estão tentando achar o meio termo e as pessoas ainda têm que se adaptar um pouco mais à ideia. Porque como a gente falou, né? Se a gente fosse falar do passado do ML, eu ia trazer o Bane aqui e ia falar como a ultimate do Bane antigamente, que eles soltavam como é que é? As naves espaciais ficavam um monte de coisa do céu lá atacando loucuras, ele ia falar que era a melhor coisa do mundo e ele queria aquilo de volta, né? Mas, infelizmente, não mandamos o jogo, né, rapaziada? A gente só joga e eles tentam fazer o melhor deles lá, só que às vezes o melhor deles não é o que a gente quer, né? A gente tem que aceitar, porque cada um. Zushin. Reduzimos as capacidades excessivas de controle do Zushin para aumentar o seu dano. Interessante. Regen de mana, tá? A cada borboleta escarlate, 5% para 3%. E intervalo de regen de mana, 0,25 para 0,33. Então ela vai ter menos regeneração de mana, mas ela vai ter mais velocidade para regenerar essa mana, pelo que eu entendi, pela lógica. Tem que olhar pro lado. Oi. Então, a ideia principal é que ela pare de trazer só controle e realmente careça um pouco mais de dano. Porque quando a gente fala que a Zushin veio pro jogo, ela é sim um mago de controle, mas ela não é um mago de controle voltado pra dano, ou então que pelo menos alguma coisa que deixe ela independente. Não, ela só é chata. Mas a grande função dela era trabalhar sendo um secundário suporte. Então era uma ideia legal para você trazer de repente um tanque de ofício numa rotação e deixar ela com controle excedente. Então, muitos das ideias aí que a gente teve para trazer de repente a mesma até soldados para a rota, né, no caso, como era muito comum a gente ver bastante show aparecendo, ela só trabalhava ali para ajudar ele no começo de jogo, ou ele ajudar ela, e eles ficarem ali sendo uma ofensiva muito grande no começo. Pelo menos agora deixar ela sendo um pouco mais independente é a palavra forte para realmente trazer ela por um instinto mais competitivo dentro do jogo, que eu gosto, sendo sincero. Porque pelo menos não fica dependendo muito dos outros, né? Ainda mais que a gente sabe que existem loucos que gostam de jogar ML sozinhos, né? E querer carregar e afins, né? Mas loucura de cada um. Então, segunda habilidade de dano base 3388 para... e 28% de poder mágico total para 4595 e 30% mágico. Isso beneficia... Isso não é a principal skill dela, né? Lembrando. A primeira, né? Que é a mais forte dela, mas ainda assim a segunda é tipo... um tempero
né? E isso se beneficia mais ainda dela fazer o Cristal Mágico e outros potenciais de dano, ainda mais porque eu dei uma olhadinha, né, nas notas de atualização e vi como alguns itens estão bufados, né, ainda mais na rota do mid. E eu não acho que a Zushin esteja aí trabalhando para esse meta atual, tá? Visando que existem agora as outras formas, outros heróis que não são mais magos de controle a crescer no meta. Anota o que eu falo, Então vamos lá. Poder de amanhã aumentado para 60% contra minions, ou seja, vai ser mais fácil para limpar a rota. Não que seja muito difícil, né? Ela só é chata. Né? Pelo menos o pessoal que é muito dependente da primeira para limpar a rota acaba sofrendo bastante nesse sentido. Dano básico de esmagar 300-800 para 200-300, tá? Mais 10% ou 15%, dependendo de quanto você upa o skill, de HP máximo do alvo capturado. Interessante, tá? Tiraram um dano base muito forte, mas ao menos tiveram essa taxa de HP aí, em porcentagem, que eu acho que é bem divertido. Agora você pode capturar Tigreal e jogá-lo na Layla, causando dano a Layla com base no HP máximo do Tigreal. E isso aqui é interessantíssimo, tá? Ou seja, não é só o HP do alvo, né? Você distribui esse HP máximo dele para os adversários. Ou seja, você vai poder ser pego desprevenido ali, de repente, se uma Zushin jogar um tanque pra cima de você. Então, tomar cuidado. Isso é legal. Isso foi uma atualização que, pra mim, ao meu ponto de vista, deixou ela bem mais interessante a ser jogada. Do que só, tipo, vou trazer apenas os alvos para o meu time. Só trazer alvos para o meu time. Não, eu posso jogar. Agora eu tenho essa ideia a mais, essa oportunidade de poder jogar o meu adversário em outro e poder, pelo menos, ser mais... né, útil em teamfight e útil em dano. Caso, né, exemplo, né, estou com todas as kills no jogo, mas meu time não consegue dar dano. Aí eu vou ter esse potencial. Legal. Intervalo de acúmulo da armadilha de alma de 0,25 para 0,33. E novo efeito. Após lançar heróis inimigos no ar com sucesso, o alvo não pode ser marcado com a armadilha de alma novamente por 4 segundos durante esse tempo. Esta habilidade causa dano aumentado a 15 a 25% naquele alvo. E o ajuste de custo de mana. Aplicar a armadilha de aula custa 120, 150 de mana. Ativar a segunda habilidade custa 90 de mana cada... E intervalo de acúmulo de alma de 1 segundo para 0,5. Ok, pelo menos eles deram aqui um efeito pra não ser chato, porque lembrando, uma das grandes críticas da Zushin quando você joga contra ela e, né, outros casos, é que ela toda hora vai lá, aplica o controle em cima de você, você mal caiu no chão e já tá tomando esse acúmulo de novo pra ser levantado e jogado mais uma vez. E isso é uma coisa muito chata, porque em muitos casos ali, quando a Zushin consegue fazer o roaming efetivo pra uma rota superior ou inferior, se ela conseguir aplicar esse acúmulo em você e você não tiver um batismo ali pra poder só andar reto e ignorar, né, o controle, você vai acabar tomando controle, vai tomar controle, se ela tiver flash, se ela tiver ult, ela vai conseguir buscar você, então vai ser algo muito chato. Pelo menos agora, travando um pouquinho desse limite pra, né, ter uma recompensa a mais, porém você também corta um pouquinho da asinha dela, né? Você consegue pelo menos ter uma reação contra este herói. Então, parabéns, Montum. O problema é que você já acostumou o povo demais, né? A galera já se acostumou muito com esse tipo de Zushin. Mas beleza, vamos ver até onde vai tudo isso. Eu acho que pra mim, meu ponto de vista como, né, visão de competitivo e afins, muito bom. Mas pro pessoal da ranqueada, acho que o pessoal vai tirar um pouco. Mas já é algo pelo menos jogável contra. Porque quem nunca sofreu de jogar contra uma Zushin ou ter uma Zushin do seu lado e ver que toda hora ela tá jogando pra você o time dos caras lá e você fica tipo, pô, não tem jogo, ou, né, você joga contra e fica tipo, pô, isso é real? Isso é válido? Porque é uma merda, né? Mas tudo bem, jogar contra é ruim. O Leomord eu vejo que eles estão passando por um tempinho já de exploração do herói que eu acho interessante, mas vamos ver. A passiva do Leomord dependia de inimigos entrarem com pouco AP para ser eficaz, e não correspondia às nossas expectativas de design. Queremos que Leomord tome a iniciativa ganhando a energia do Guardião de Juramento através do combate para causar dano crítico, enquanto recupera o HP para sustentabilidade, tornando o cavaleiro mais capaz de avançar na batalha. Também aumentamos o dano na primeira habilidade contra monstros da selva para melhorar a eficácia de limpeza da selva do Leomord. Para equilibrar isso, removemos o escudo concedido na primeira habilidade. Ok. Passiva renovada. Os ataques básicos de Leomord ganham 25 de energia do Guardião de Juramento para cada inimigo atingido. Quando a energia atinge 100, seu próximo ataque básico causa 200 de dano crítico e recupera 100, mais o nível de herói, mais HP máximo adicional de HP. Os ataques básicos de Leomord não podem causar acerto crítico normalmente. Cada 1% de chance de crítico é convertido em 1% de dano crítico. Esta estado de montaria ganha crítico... Não, perdão. Estado de montaria ganha... Cada ganho de energia do Guardião de Juramento é aumentado 200%. Tá. Isso aqui é um pouquinho complicado. Lembra que a gente fala do Ling há muito tempo atrás? Quem acompanha o canal sabe que é muito difícil de você ajustar, nerfar, buffar condições de crítico. Por quê?
Porque geralmente quando você buffa muito, fica muito forte, quando você nerfa e ele é dependente disso, o herói acaba sendo esquecido. E aqui eu tô vendo um pouquinho dessa ideia de Ling, tá? Lembrando que o Ling foi um caso que pesou um pouco, tá? O pessoal realmente acabou sofrendo muito, tá? Eu lembro tanto que o Ling foi esquecido por completo. Só os monos que usam o que a gente vê, né? Não tem mais alguém que, tipo assim, queira ter vontade de aprender com ele muito, né? Por conta dessa varrida que a Montum deu pra cima dele. Mas vamos ver como é que fica, né? Porque lembrando, também era muito difícil pro Leomord estar ali a ponto de deixar alvos com pouco HP pra ele ter essa passiva ativada. Então você sempre jogava com menos um efeito dele. E você sentia isso e acabava ficando muito triste, sabe? Bem esquisito. E aí as coisas não eram como deveriam ser. Mas agora, talvez com essa nova passiva, as coisas mudem. O chato é que você é algo que você precisa, né, estacar, né? E se você, tipo assim, 25 de energia, é algo como você precisar dar, entre aspas, 4 hits, né? Ou combo de 4 auto-ataque habilidade, que seja. E isso aí pra você conseguir aplicar um juramento, né? Aplicar o juramento completo, no caso. Pra uma ideia de combo dele, não é tão difícil, né? Tipo, alto primeira, alto segunda, o próximo alto já vai dar crítico, né? Então ele, quando faz a montaria, já tem aí esse efeito, né? Com um auto-ataque e uma habilidade, já consegue, né? Porque eu acho que 200% de 25... Quanto é 200% de 25? Alguém consegue a matemática? Deixa eu ver se consigo aplicar aqui a matemática, rapaziada. Calma aí. Vou ter que abrir aqui. 200% de 25. É 50, beleza. Então ficaria nessa média mesmo. Caramba, eu fiz de cabeça, hein? Às vezes eu venho, hein? Uma boa. Mas é isso. Quando ele montar no cavalo, ele vai ganhar 200% a mais, né? Dessa função de acúmulos. Se eu não estou louco, eu li? Acabei de ler, né? Ou eu li errado? Não, é isso mesmo. Ó, cada ganho de energia... Eu tô sem o... Não tenho aqui como indicar. Não tem um mousezinho na tela, né? Deveria ter, na realidade. Eu gostaria que tivesse. Ah, tem aqui, ó. My bad. Errei. Fui moleque. 200%. Tá vendo? Não, isso aqui não. Aqui, ó. Cada ganho de energia guardião do juramento é aumentado 200%. Ou seja, vai aumentar para 50%, já que a carga era 25, vai ficar para 50 de energia. E aí, a cada 2 usos ali de auto-ataque, ou 2 habilidades, ou auto-ataque e habilidade, ele vai conseguir dar um auto-ataque com energizado, e aí vai ficar forte. E aí sim ele se torna realmente uma ofensiva diferente dentro do jogo. E é bem melhor do que ele esperar, né? Ou ter que bater, ou ter que esperar um aliado, deixar alguém com pouca vida para ele poder aparecer dentro do jogo. Então isso é bem divertido. Lembrando, eles tiraram o escudo da primeira habilidade, o que era realmente uma das formas de sustain, de briga dele para começo de jogo, né, para alvo solitário. E agora ele tem o efeito... Caramba, aumentaram 200% o dano dele na selva, o que é bastante coisa, tá? Muita coisa 200%. Se a gente for pegar, tipo, uma habilidade dele, tá? Base, a gente já vê que é diferente. E a força principal dele é que agora ele tem na passiva, né? Quando você estaca, né? O guardião do juramento, ele vai ter aí esse contorno aí de recuperar HP, né? O processo sustain. Ou seja, ele é muito mais ofensivo em lutas e isso é bem divertido. Vejo ele em competitivo? Cara, talvez para o meta atual, onde a gente vai ter muitos magos sem controle, tá? Porque eu estou prevendo isso, tá? Não vamos ter mais magos de controle. Talvez nós tenhamos uma linha de frente como tanques, de linha de frente com controle, que seja a ideia principal do jogo, mas não sobre magos de controle em si, né? O foco principal. Eu acho que isso aí vai vir bem positivo. A chateação é que se ainda continuar aquele meta chato de soldado na Gold Lane, aí não deve ser tão eficiente. Mas eu acho que ele na Gold possa talvez ser alguém divertido. Acho que ele não vai ser aquele cara que troca com o Ruby, né? Ou a Ruby no começo no 50-50. Mas entre os magos ali, talvez contra um show da vida e afins, ele consiga lidar, tá? Então acho que é o divertido, acho que tá positivaço. Beleza? Vamos manter. Angela, aumenta a duração da ultimate quando anexada a aliados e a frequência do lançamento da primeira habilidade. Além disso, aumentamos, né? O tempo de recarga agora corre quando ela estiver anexada para equilibrar. O tempo de recarga agora corre enquanto ela estiver anexada para equilibrar, reduzimos o bônus de velocidade de movimento passiva e aumentamos o tempo de recarga da ultimate. Tá. Quem lembra da minha frustração de quando colocar a Angela para 20 segundos de ultimate sabe muito bem que isso ia quebrar o jogo.
Porque, como eu já tinha falado antes, era uma atualização muito estranha, não tinha motivos pra isso acontecer, a Angela sempre foi forte nesse sentido. Talvez eles queriam trazer um pouquinho do gostinho dela pro competitivo, mas mesmo antes do nerf ela já aparecia não em rotação, mas sim na mid lane, o que era péssimo, mas era uma das qualidades do herói pra buffar algum outro, né, dentro da partida. O problema era quando todo mundo perdia a rota e era meio complicado, né, porque ela não podia fazer nada já, que ela era uma maga que não é tão forte de controle, também não é uma maga de dano, mas era uma maga de, tipo, suporte, né? Que eles faziam na época. E lembrando que ela dependia muito do tempo de recarga da ultimate, né? Que o pessoal fazia tempo corrido nela, então ia lá, fazia uma teamfight, já tinha ult de novo, já voltava. Com esses 20 segundos que eles deram de tempo de recarga da ult, que eles acabaram de ajustar, né? Obrigado. Fizeram com que ela tivesse um slot a mais. E um slot a mais para um suporte que não faz item de suporte, geralmente, faz item de dano, é algo muito bom. Então dá tempo dele fazer um cristal mágico mais cedo, dá tempo dele fazer uma queimação mais cedo, a coroa do rainha do gelo, ou qualquer outra coisa que dê na cabeça de um main Angela, que é louco, né, pra fazer, pra justamente ter essa força. Fora os buffs de movimentação, que quando a passiva dela estaca, né, ela tem a passiva dela, estaca no aliado também, então ele já fica num esteroide de movimento e de tudo muito forte. Não era legal, tá? Nunca foi legal. E isso dava até gás para outros heróis que não estavam aparecendo tanto no meta, ou então para heróis que já estavam no meta, serem muito mais chatos, né? Como o próprio Sun Shin, que é uma arriscada, mas era muito forte, o próprio Hayabusa, que não era tão necessário, mas até Ling poderia voltar com força total justamente porque tinha uma ult da Angela a cada 20 segundos para ele fazer o que ele quiser, até mesmo roubar ali a selva do adversário, que ia ser sempre 2 contra 1, né? A gente fala disso de ranqueada, não de competitivo em si, né? Porque competitivo é um pouco mais, né, tá em tempo por tempo, né, o jogo. Mas geralmente em questões aí de ranqueada era um inferno pro pessoal que não tinha tempo de reação, né? Ou muitas vezes não tem, né? Porque o pai de família, né? O cara que trabalha 12 horas de trabalho não vai querer, tipo, pegar um tempo dele de repente no almoço, ou então chegou em casa, quero jogar um MLzinho, vai ficar frustrado porque tem uma Angela na lane dele com 20 em 20 segundos, entendeu? Eu ficaria louco da cabeça. Mas enfim. Passiva, bônus de velocidade de movimento de acúmulo 7.5 para 5%. Show de bola, lembrando que é acumulável. Pelo menos não vai ser aquela loucura. Primeira habilidade de tempo de recarga de 7 para 8. Não vai mudar tanto a vida dela, mas isso influencia um pouco da passiva, porque lembrando, ela precisa uso contínuo da primeira habilidade para ter a passiva dela, que é força também, tá? E novo efeito, quando anexado, o tempo de recarga dessa habilidade é reduzido em 50%. E anexado é quando ela está com o efeito de ultimate, quando ela está, né, protegendo alguém na ultimate. E aí de 8 segundos vai para 4. Eu não sei se isso influencia também com o tempo de recarga base, tá? Porque aí ficaria, exemplo, 6 segundos ali, mais ou menos, ou 6, 5, e aí ficaria para 3 segundos na Ultimate, né? Quando ela ficaria com esses 50%. Tempo de recarga da Ultimate de 20 para 60, ou seja, voltaram o slot do tempo corrido, o pessoal vai ter que voltar a fazer, se quiser continuar, né, fazer essa força, não vai ter esse projeto de early game, mas pelo menos vai ter que fazer o item, pra isso ser chato. E duração de estados anexados de 12 para 20. Isso aqui já é bastante coisa. 20 segundos? Eu não tenho o que fazer. Toda hora Montou me dá um motivo pra ficar louco, pra frustração. Não temos motivos pra deixar de 12 pra 20. 12 é um tempo excelente. Não tem motivos de uma teamfight durar mais de 20 segundos. Ao menos que a Angelazinha ult cedo numa teamfight, ou então, tipo assim, ai, meu Link tá na rota inferior, né? Tem Lorde chegando. Vou ultar ele para ter uma velocidade de movimento e chegar aqui. Em 20 segundos. Mesmo que cruzar o mapa é uma coisa complicada, né? Enfim. Ai, meu Deus do céu. 20 segundos não tem motivos. Duração do escudo de 6 segundos. O escudo permanece até se desanexar. Rapaziada, já tô me coçando já. Já tô me coçando e eu tô ficando louco já. Ajustamos a mecânica do tempo de recarga para começar imediatamente após lançar a ultimate. Ou seja, acabou de lançar a ultimate no cara, apertou o botão, já vai contar os 60 segundos. 59, 58, 57, 56. No tempo base, como a gente viu, 20 segundos. 6, 5, 4... 40 vai ficar, tipo, quando tu sair da ultimate dele, sem o tempo corrido, vai ficar 40 segundos pra você estender, né? Pra você ter aí de volta, quando você sair da ultimate, já ter ela em 40 segundos depois. Ou seja, de 20 foi pra 20, mais 20 segundos, né? 20 pra 40, praticamente. Mas com o tempo corrido e afins, quando você sair da ult, já vai ter, né, mais redução ainda de tempo pra isso. Eu acho que tá coisa errada, né? Mas isso é uma das formas também de deixar o herói, né, sendo utilizado. Mas as coisas que eu fico triste é justamente pro herói que tá chegando aí, né? Que é a Rafaela. Considerações? Pelo amor de Deus, para de buffar a Angela, pô. Eles estão tentando nerfar ela e vai fazer um ajuste, né? Então nem foi buff, foi ajuste. Olha isso aqui. Ai, vamos tirar aqui a velocidade de movimento dela. Aí chegou aqui, vamos buffar aí o tempo que você fica nela ultimate. Então não
tem porquê, cara. A força dela não é por conta de... Como eu posso falar? A força dela não é porque ela dá 7,5% acumulável de velocidade de movimento para um alvo. A força dela é porque ela consegue fazer lutas ficarem 2v1 e ela tem um dos controles mais chatos no começo do jogo. Juro pra vocês, na época que eu era mais frequente no ML, que eu gostava de jogar, eu lembro que eu jogava de Angela, não upava a primeira skill, upava a segunda, esperava um Gold Lander, um XP Lander avançar metade da rota pra frente, aplicava uma segunda skill e ele morria. Por quê? Porque não tem reação. Porque mesmo se eu já joguei a segunda perto do cara, se ele gastar flash, continua, entendeu? Então, são coisas ali que são muito chatas. Lembrando que a própria Angela também é um tipo de herói que força dano mágico, tá? Queimação, lentidão, tem cristal mágico se quiser, tempo corrido também é um item de dano. Tudo isso acaba influenciando ela também a acumular dano no adversário, corta a cura natural e coisa... Natural não, né? Corta a cura por itemização, então... Isso me deixa frustrado, porque heróis como a Rafaela não têm o seu devido valor, mas a Angelazinha tá tudo, né? O Estes, então, coitado, tá no fundo da piscina lá, mas eu tô vendo que ele tá recebendo alguma coisa aqui, né? Vamos ler primeiro antes das minhas críticas funcionarem. Porque lembrando, né? Se você quiser buffar heróis que estão pra baixo, você não dá valor pra heróis que estão acima, né? Você não dá aí oportunidade de quem tá no topo continuar no topo. Se você quer que alguém de baixo divida palco com ele, entendeu? A lógica? A lógica mais ou menos é essa. Rafaela. Aumentamos os efeitos de cura e aceleração da Rafaela como suporte. Pô, nossa! Que isso, essa minha... Obrigado, Montum, por essa migalha. Nossa, hein? Bônus mágico na cura adicional em si mesmo e no herói aliado mais ferido. 45 para 65, legal. Ok. E bônus de velocidade de movimento aumenta em 1% a cada 20 de poder mágico. O bônus de velocidade de... Ah, tá. Nossa, pô, não tem divisão de sílaba aqui não, rapaziada. Olha isso aqui. Bônus DV velocidade. Rapaziada, isso aqui é certo? Eu que tô errado? Eu não sei mais fazer espaçamento de vogal, não? Vogal é vogal, não, cara. De sílaba? É V, traço, velocidade. Meu amigo, eu estou errado no português? Será que faz tanto tempo que eu não vou pra escola que eu tenho que achar isso aqui normal? Ou isso aqui me incomodar é normal? Acho que eu já tô ficando velho, né? Enfim, velocidade de movimento aumenta em 1% a cada 10 de poder mágico. Então, eles estão querendo buffar mais ainda o move speed dela, com uma build parecida da Angela, aparentemente. Tempo corrido, queimação e afins, quanto mais dano mágico, mais ela vai ter buff. Ainda mais porque quanto mais bônus mágico adicional, mais cura ela vai dar, em porcentagem, pra ela e um aliado mais fraco e mais em volta, como a gente já conhece também. E a velocidade de movimento. Tempo de recarga da ultimate de 42,34 para 38,30. Um começo de jogo, mas lembrando também usuário de tempo corrido. Comparado ao que a gente está lendo aqui, ainda a Angela está em primeiro. Estes, aprimorando a cura sustentada do Estes e a habilidade de proteger heróis frágeis. Primeira habilidade, cura sustentada, 250, 400 mais 60% de poder mágico para 360, 585 mais 90% de poder mágico total. Duração de aumento de defesa híbrida de 3 para 5 segundos. Legal. E o tempo de recarga de 11,7 segundos vai para 11,8,5 e o custo de mana de 110, 210 para 60, 120. Muito bom esse custo de mana aqui, tá? Porque o Estes acaba sendo um cara muito penalizado por mana, ainda mais no começo de jogo. Eu lembro que geralmente o pessoal tem que fazer aquela bota de mana no comecinho, né? Pra justamente ter o sustain necessário. Alguns fazem livro, eu acho bem errado, mas cada um, cada um. Mas pelo menos aqui o buff em dar da defesa híbrida pra alguém é muito bom. E pelo menos a cura tá bem interessante. Ainda mais no começo de jogo você ter 360 já é bastante, tá? É bem mais do que a regeneração, se eu não me engano. Ou estou louco? Acho que é bem mais, não. Tenho que depois dar uma olhada sobre a regeneração base ali do jogo, tá? É aquele, tipo, feitiço que você tem no começo do jogo, né? Regeneração. Pelo menos já é alguma coisa pra ajudar, né? Em uma rota, em uma luta, seja o que for. E lembrando, eles acrescentaram de 60% de poder mágico total pra 90% de poder mágico total. Ou seja, quanto mais poder mágico você tiver, mais você vai curar os seus aliados. E 90% é muita coisa. Tá aí, esses de cristal mágico, tá chegando na Terra do Amanhecer, tá? Parece que a Montum não sabe que está ali lidando com umas coisas meio estranhas aqui, né? Nos feitiços da vida. E lembrando que isso aqui quebra, tá? Pode anotar que vai vir um nerfzinho, tá? 90% é muita coisa. Ainda mais para um suporte.
Tudo bem, ele vai ser frágil? Tudo bem, mas lembrando que ele ainda dá defesa pra equipe, dá-se da defesa, e ainda assim tem uma força absurda de cura. Tudo bem, mas lembrando, né, Henrique, você tem ali o corta-cura, né? O corta-cura é um counter de Esses, amigão. Confia no pai. Late game não tem essa de corta-cura, não. Ele vai ficar spamando primeiro e ult habilidade ali à vontade e ninguém vai dar dano no time dele, pô. Ai, que emoção. Ultimate, imersão do Luar agora dobra o aumento de defesa híbrida, otimizando na depressão. Meu Deus do céu, eu estava louco. Tá. Estes está melhor que Angela? No meu pensamento, sim. Na teoria, sim, mas na prática acho que nem tanto. Porque o Estes não tem a mobilidade da Angela, pelo que ela faz, mas ao menos em teamfight, Estes faz muito mais que Angela. Né? Então a gente tem dois pontos de vista. Early game potencial Angela, mid late game potencial Estes, lutas em equipe e afins. Ele pode prolongar a luta em Lorde, ele pode prolongar a defesa quando ele quiser, tipo jogar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempos. À vontade, à vontade, à vontade. Mana pra ele talvez seja um dos momentos, né, de PK, mas com a ideia do pessoal que gosta de fazer bota de mana ou livro mágico, acho que isso nem pesa tanto. Mas se você souber fazer uma boa administração, isso aqui tá bem forte. Lembrando quem tá mudando, né? O problema é que não ter mago de controle é complicado. Eu acho que o pessoal vai mexer na XP, tá? Visto que eles vão fazer uma mudança no machado de guerra, tirar um pouquinho do vampirismo, talvez volte um pouquinho daquelas ideias de tanque no começo de jogo, tanque pra XP, né, deixar um suporte dedicado, talvez um soldado, ou assassino, não sei se é assassino combatente, acho que é assassino soldado na selva, soldado também na região do inferior, e jogar no bloco. Voltaremos a ter aqueles jogos de 50 minutos. É isso, né? Pra trazer Estes e Faramis, sei lá. Tá, já tô nessa loucura, já tô pensando aqui. Mas isso é muito bom. Não vamos mentir que pelo menos eles estão tentando ali ajustar um pouquinho desses heróis fadinhas que estão ali desaparecidos há muito tempo. Porque existem heróis que, não como a Lolita em si, que é o próximo que a gente vai falar, mas existem heróis como Show, que são mais divertidos, né, visualmente, mecanicamente, pro pessoal que não joga na rota ou que joga na rota jogar, porque é diferente. Mas vamos lá, né. Lolita. Aumentamos a frequência do escudo da Lolita no meio e no final do jogo, e aumentamos o dano e a lentidão da sua ultimate. Legal. Para equilibrar isso, reduzimos o efeito do escudo concedido aos aliados. A Lolita, por muito tempo, e o último meta que ela apareceu, ela não era forte a ponto de ter uma boa ultimate. Calma que eu vou chegar lá, né, no final da explicação, calma, eu sei que isso parece meio louco. Ou uma força absurda por conta do escudo que reflete as coisas. Não, a Lolita era simplesmente forte porque ela estava combando com a Hanabi, por conta da passiva, né, do escudo em área que dava aí a Lolita, e a Hanabi, que qualquer escudo ela ficava sem... como é que eu posso dizer? Ficava sem... sem tomar controle de grupo, né, por assim dizer. E fora isso que também ela só levantava o escudo na frente da Hanabi, tancava tudo de projétil do adversário e ela se sentia livre pra jogar, e ela só jogava. E o que era tranquilo, beleza, mecânica de jogo. Daí foi nerfado, tiraram a Hanabi do bagulho, meio que ela também ficou meio que em 880. Começaram a trazer ela mais por conta da ultimate. Os combos de ult flash dela são muito bons, inclusive lembro do Luna jogando bastante com ela, fazendo muitas plays. Saudades do Lunão, tá? E querendo ou não, era uma das grandes mecânicas dela. E hoje em dia, quando a gente fala um pouquinho sobre competitivo, como a gente já falou, estão trazendo aí soldado pra gold. Tipo assim, Zushin tá aparecendo no mid. O que ela vai refletir? Entendeu? E geralmente, quando a gente fala, pô, ela não vai refletir nada, é literalmente menos uma habilidade dentro do jogo. Ela fica com menos um efeito interessante dentro da partida, que não ajuda em nada, não consegue ali auxiliar a sua equipe, por assim dizer, e ela perde um potencial absurdo, porque pra que eu vou precisar? Preciso de um herói como a Lolita que perde uma skill literalmente dentro da partida, se eu posso, sei lá, trazer um Franco que, mesmo errando o hook, pelo menos ele tem, né? Se ele errar o puxão, se ele errar 32 puxão, mas acertar um e ganhar o jogo, mérito dele. Mas da Lolita, que vai levantar o escudo e erra a ultimate todas as vezes, vai ser criticado. Por quê? Porque não tem nada pra fazer, entendeu? Porque é meio óbvio, muitas vezes, né? A ultimate da Lolita, pra quem não sabe, é meio óbvia. De repente tá andando no meio na moita e tomou uma lentidão, amigão, aquilo é a ultimate da Lolita. E aí é reação de cada um. Hoje em dia o pessoal do ML não é tão mais bobo assim, não. Não tem muito bobo. Algumas pessoas são bobas, mas não tem muito bobo. O que deixa a Lolita acabando, né, sendo, né, jogando pra trás. Vamos lá. Passiva.
Removemos o efeito em que o escudo é concedido periodicamente a heróis aliados próximos. O escudo ainda pode ser concedido a heróis aliados próximos ao usar habilidades. Frequência do escudo a cada 6 segundos, a cada 6-3 segundos, escala com o nível da explosão de Newman. Ou seja, se não me engano, a explosão de Newman é a ultimate dela, não? Estou louco. Ou seja, mas e a habilidade? O escudo ainda pode ser concedido a heróis aliados próximos a usar habilidades. Falou bem no plural, usar habilidades, mas aqui só fala ultimate, mas no caso só de redução. E de 6 a 3 segundos, 3 segundos no final do jogo é legal, tá? Não vamos mentir não. E usar habilidades, só que lembrando que boa parte das habilidades delas também são de movimentação, né? A primeira principalmente. Mas ele vai ativar o escudo dela quando eu apertar o botão, ou quando eu terminar o dash, ou quando eu der um auto-ataque num adversário. Quando que conta essa habilidade? Isso aqui eles não falam, né? Por isso que eu fico louco fazendo esses patches and the notes aqui, tá? Mas tudo bem, vamos ver. Primeira habilidade, tempo de recarga fixo em 10 segundos, vai para 10, 8 segundos, ok, dá mais oportunidade. 300 e 550 de dano base, foi para 400, 650 dano base. Legal que ou não alteraram ou não quiseram, ou não falaram ali quanto que é a porcentagem. A Lolita não tem porcentagem de dano base? Ela não ganha aumento assim de dano? Tipo assim, escala? Isso é péssimo, porque um herói não tem escalonamento. Ah, porque ela vai ficar muito quebrada, irmão? Ela nem aparece. Ah, porque ela vai solar os outros, irmão? Uma habilidade a cada 10 segundos e não tem escalonamento. Isso aqui é coitada. Estão chutando o cachorro morto aqui, rapaziada. Coitada do herói. Ultimate, efeito de lentidão de 50 para 60, legal. E o dano base de 500 900 para 600 1200. Na cabeça de um AD Carry, 1200 de dano é caixa, tá? É 7 palmos na terra. A cada nível, o intervalo do escudo concedido pelo núcleo de energia de Newman é reduzido em 1 segundo. Por isso de 6 para 3, porque são 3 levels que você upa na sua Ultimate, tá? Considerações. Eu acho interessante que a nossa menina Lolita esteja ganhando um certo brilho da Mãe Toon, né? Porque às vezes é meio difícil você aí tá esperando que o Alucard ganhe algum buff real e não um buff porque ele vai receber skin. Né? Falei, tô leve. Existem casos e casos. Mas, ao menos, isso aqui é bem interessante. Estão reduzindo mais para a primeira habilidade dela para ser mais móvel, para ser mais ofensiva, o que é bem mais interessante. Aumentando danos e afim para ela ser pelo menos um pouco mais, né, aquelas lutas ainda mais no mid que são bem interessantes, como a gente já sabe. As lutas level 1 e 2 para você pegar, ter o level 2 no seu mid, né, ajudar ele no caso, ela ser ofensiva porque é meio complicado você pegar uma Lolita contra Show e pensar com que ela vai, né, lidar com o Show com alto ataque. Zoado, quando o Show já tem um buff para isso. Ou então, um Minotauro. Beleza, o Minotauro não tem dano, mas o Minotauro tem controle. Ela pelo menos vai poder competir um pouquinho de controle. Não é tanto, não é melhor que o Minotauro. Pra vocês verem como a Lolita tá atrás do Minotauro, entendeu? Tô tentando trazer essa realidade pra vocês. Mas ao menos fizeram aí o foco do herói, que é essa Ultimate. O problema, como eu falei, não tem mais tanto louco no ML que não sabe o que uma Ultimate da Lolita faz. Talvez porque ela tá sumida no meta há muitos anos. Muitos anos nossa, coitada, né? Joguei ela pra escanteio. Mas, tipo assim, há muito tempo que ela não aparece no meta, talvez em alguns certos momentos você consiga pegar um peixe aqui e ali, né? Mas sei lá, né? Eu acho interessante, ainda mais se usa da passiva. Não sei se com esse buff na passiva aqui, a Hanabi volte. Talvez se a gente ler um pouco mais as coisas que acontecem. Tigreal. Aumentamos levemente a capacidade do herói de garantir eliminações, dano e ultimate. Legal. Eliminações e o dano da legenda. Capacidade do herói de garantir eliminações. O que é? Uma Ângela? Segunda habilidade, velocidade de investida de 6 para 8. Aumentar a velocidade dele da skill. Legal, ele tá mais rápido. E a ultimate, 230 a 430 para 600 mil. Rapaziada, o que eu tô... Tamo no ML2? Tamo no ML 2.0? Por que eles estão fazendo isso com os heróis? Volta então. Vocês lembram da ultimate do Grok, que causava... Sei lá quantos de dano causava? 1600? Traz de volta. Traz a ultimate do Grok ali com 1600 de dano pra quê? No level 1. Traz de volta, vai fazer o quê? Não vai fazer diferença nenhuma, estão fazendo um Tigreal dar 1000 de dano no final do jogo. Mas vocês sabem quanto é 1000 de dano? 1000 de dano é muita coisa, e suporte não é feito pra dar dano. Eles estão loucos, porque eles estão fazendo isso. Não faz sentido, rapaziada, pega Tigreal. Muito mais fácil de dar engage, e agora dá IK. Escala com o que a ultimate do Tigreal? Eu lembro que eu acho que escala com físico. Faça um Tigreal dano físico. Eu vou fazer Tigreal XP.
tá muito mais divertido. Pra que eu vou tratar ele como suporte se eu posso tratar ele como soldado? Soldado tanque. Off-tanque, talvez. Estranho, estranho. Não vou comentar sobre. Estranho, estranho. Só pega. Nossa, tô até estressado aqui, mano. My bad. Johnson. Gosto de Johnson. Ajustamos o bônus de danos do Johnson. O dano causado diretamente por sua chave inglesa e forma de carro agora escala com defesa física para melhorar o dano causado pelo Johnson e sua equipe com equipamento de defesa. My bad. Não viu mais uma vez falando, né? Não teve separação silábica. É assim que se fala? Nem lembro. Mas equipa, eu pensei que já tava no espanhol aqui. Eu falei assim, opa, tradução errada, né? Mento. My bad. Quase critiquei, hein? Quase. Tive que pensar aqui. O dano contínuo causado pelas zonas eletrificadas deixadas pela segunda habilidade e pela explosão da Ultimate continua a escalar com o poder mágico. Fellas estão fazendo coisas estranhas aqui, vamos ver. Aqui, já é só Ultimate, né? Ultimate, bônus de dano de explosão ao atingir inimigos de 160, 240 de poder mágico total para 240, 360 de defesa física total. Ou seja, fazer armadura beneficia a Ultimate do Johnson agora. Tá podendo? Tá podendo dar 1000 de dano numa Ultimate do Tigreal, mas deixar o Johnson escalar com dano físico? Acho que quebra um pouquinho fazer eles continuar escalando com dano mágico, né? Porque lembrando, o pessoal que se divertia um pouquinho no ML do Antigo Testamento fazia um Johnsonzinho dano mágico, né? Vocês lembram? O pessoal ia lá, pegava a Ultimate, girava 30 vezes na base, esperava alguém dar um passo em falso na lane, ia lá com força total, ligava o turbo à la Toretto e batia, né? Capotava o Corsa em cima de alguém. Aí aplicava o combo inteiro, ligava a segunda skill, né, ou ligava só a segunda skill primeira, né, segunda skill primeira, pra continuar a continuidade, né, no controle de grupo. Auto-ataque, 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 explosão concussiva, que geralmente era o básico, e o alvo morria. E era assim a cada 40 segundos. Quanto tempo de tirar o Johnson mesmo? Mas era pouco tempo, né, na época, se não me engano. E era isso o tempo inteiro. Aí queimação, fazendo dano mágico, cristal, etc. Só pra brincar, só pelo meme. Agora o pessoal vai ter que fazer domínio de gelo pra ter dano. Mas como eu falei, lembra que eu falei um pouquinho mais acima do Tigreal? Tudo bem, não tem problema. O herói não é feito pra dar dano. Só que o problema é que os caras acabou de dar um motivo lá em cima pra dar dano. E aí aqui embaixo no Johnson eles foram lá que nerfaram. Entre Johnson e o Tigreal, eu falo isso mais em competitivo, tá? Quem aparece mais e apareceu mais foi o Tigreal. E aí o cara, eu já lembro que eu falei, quem já tá no topo, tudo bem, tá na metade da montanha, né? Supondo. Tigreal está na metade da montanha. Johnson tá tentando subir, na colina. Aí você tá querendo fazer, tipo, alguém tá nesse meio de montanha ou no topo dela, o Johnson tá abaixo os caras tão jogando o Johnson pro inferno, entendeu? Os caras tão cavando mais montanha pra baixo, os caras conseguiram subir mais a montanha pra ele ficar mais embaixo, entendeu? O Tigreal ainda assim tá lá, no meio, entendeu? Ou seja... Rapaziada, tô ficando maluco. Isso aqui não deveria existir. Não tem motivos pra isso aqui existir. Tá, mas voltando à ideia. Eles bufaram, né, a porcentagem a mais pra justamente ele ter mais dano da defesa física. Mas... ele vai ficar o quê? Justo pra quem é só dano físico? Tipo assim, beleza, composições que só tem dano físico do outro lado, a gente pega Johnson agora? Pra beneficiar? Seria interessante, mas eu acho que não. Talvez se eles mesclassem um pouco do dano físico e uma defesinha mágica aqui, me pegaria um pouquinho mais desprevenido, eu ficaria um pouquinho mais feliz. Mas sendo só dano físico, eu ia ficar... Mas, Henrique, suporte não é feito pra dar dano. Sobe Tigreal com 1000 de dano. Lembra do Grok com 1600 no level 1? Rapaziada. Vou parar, não vou me estressar. Kufra. Melhoramos a capacidade de pokear do Kufra do início ao meio do jogo. Fica tranquilo, rapaziada. 1000 de dano na ultimate do Tigreal. Tá justo. Mas o Kufra ter 8 segundos na passiva... Nossa, isso aqui... Bem, Kufra agora vai jogar à vontade. Não faz sentido. 8 segundos no tempo de carga de... Vamos fazer análise. 12 para 8. Legal. Vai ter mais tempo para possíveis regenerações. Poke do Kufra não é forte. Kufra não faz dano mágico para conseguir ficar pocando a passiva dele pra lá e pra cá. Não é algo que a gente fale que tem um dano base alto para ser realmente chato ou poke. Ele só vai ficar ali estacando a regeneração. Outra coisa inútil é esse auto-ataque dele, né, do pergaminho, da folhinha, né, da múmia lá. Esqueci o nome do trapo da múmia lá, do pano de prato que ele joga nos outros.
ativa a explosão concussiva, ou seja, o tempo que volta a passiva dele não é o mesmo tempo que volta a passiva da explosão concussiva que a gente fala que é a explosão do emblema. Isso não bate. Entendeu? Isso não bate. E aí o herói fica meio chato, entendeu? Porque é meio inútil você fazer isso pra poke, mas você tem uma habilidade que literalmente comba com explosão, tem o seu combo base que é muito forte pra auxiliar no dano, e você não tem isso porque, né, essa habilidade ativa, né, isso conta como auto-ataque e aplica. Pelo menos que eu tenho lembranças, tá? Eu, Henrique, tenho lembranças, e foi uma das coisas que eu primeiramente critiquei quando eu joguei com o herói, na primeira vez, eu mesmo, na minha partida, né? Se mudaram, eu não li o patch, aí my bad, né? Aí errei, fui moleque, já falo aqui antecipadamente que errei. Mas se não for o caso, continuo certo, estou louco. Muda alguma coisa no Kufra? Rapaziada, joga de Tigrel. É o que eu falo. Atlas, aumentamos a estabilidade de dano da primeira do Atlas. Dano, 215, 390, para 400, 600. Mantém-se 100% de... Não, 60% do poder mágico total para 100% de poder mágico total. Novo efeito, cada alvo só pode sofrer dano uma vez. Como assim, uma vez? Eles tiraram as explosões, plau, 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 de cada um, que era tipo 3, 6 vezes que a gente podia aplicar, praticamente. Cada alvo só pode sofrer dano uma vez. É por isso que eu falo que precisaríamos de mais informação em patch notes, mas infelizmente isso não dá. Eu acho que é por conta da só, tipo assim, a habilidade dele vai ficar só uma explosão, né? Por mais que mostre ali plau plau plau, né, que ele explode em área, vai ser só uma só de dano de camada. Beleza, porque querendo ou não, 215 é uma coisa, 400 é outra, né? E se na divisão, né, a gente a segunda habilidade, né, que ele se divide, ainda conseguir fazer 400 400 talvez, né, seja algo, pô, legal. Mas lembrando que 100% de poder mágico total não é nada comparado ao que a gente sabe que geralmente Atlas não faz dano mágico. Tudo bem, tempo corrido é uma coisa. Mas também é só tempo corrido, né? A gente não vê ele fazendo uma build parecida com a Angela? Angela, tô louco. Eu ia falar Angelis, my bad. Inclusive, parabéns aí pelo Prêmio Esportes. É. Então, 400, 600, se for aplicado duas vezes, até entenderia. Mas ficaria muito roubado uma habilidade num late game fazer 1600 de dano, né? Ou 1600, 1200 de dano em só num combo, né? Tá estranho isso aqui, a gente vai precisar dar uma lida melhor, tá? Hayabusa. A segunda habilidade de Hayabusa permite alcançar-se a retaguarda com muita facilidade. Para equilibrar, reduzimos a sua distância, para recompensar, também aumentamos a sua frequência de lançamento de habilidade. Reduzimos a distância de viagem de Hayabusa com seus fantasmas em 20%. Ok. E o tempo de recarga de 20,16 para 16,14. Early game interessante, mas a mobilidade era o que tinha um pouquinho do charme do herói, né? Esse alcance da segunda skill, ainda mais que era só o que ele fazia, só o que ele sabia fazer. Isso muda em alteração do herói? Muda por conta de distância, por conta que o pessoal já sabe mais ou menos calculado de cabeça como funciona, vai ter um período de adaptação chato, né? Às vezes você vai achar que vai acertar essa habilidade e não vai conseguir, você agora vai ter que pegar um pouco mais de moita pra frente pra poder usar as coisas, vai ficar um pouquinho mais exposto muitas vezes, vai ter que aparecer dentro do mapa pro seu inimigo, o que dá mais tempo de reação pra ele. É algo justo pra quem joga contra, mas pra quem já joga há muito tempo e entende do herói, fica um pouquinho nhé. Mas é um período de adaptação aí que vai ter que ter. Nisso também o tempo de recarga do Ultimate de 50 foi pra 40, isso é positivo, o combo dele tá obviamente numa Ultimate e no seu combo de habilidades, auto-ataques e afins, tá? Mas eu acho que vai estranhar a galera. Vai tirar ele do meta? Não, rapaziada. Só vai ter um período de adaptação chata que o pessoal vai falar, meu Deus, que herói lixo. Aí vão deixar ele de lado, aí vão ver no competitivo, né, vendo o potencial que ele pode fazer com tempos de recarga a menos, e vão falar, beleza, vou voltar a jogar com o herói. Entendeu? Suave, isso aqui tá tranquilo. Morre não. Lilia. Devido ao alcance do lançamento da segunda habilidade da Lilia. É a Lilia, né? Que a gente tá falando, não é a Layla, não, né? É a Lilia, né? Beleza. Eu lembro a primeira. Curiosidade aleatória. A primeira vez que eu apareci como analista da MPL Season 2 Brasil, eu quis falar o nome da Layla. Da Lilia, na realidade, em inglês. Porque eu fiquei na dúvida se eu falava ou não, porque eu acho que. Acho que Layla. Lalaia, sei lá o quê, porque existe a Layla atiradora e existe a Lilia, que vocês chamam. Só que, a gente, vocês, tipo, abrasileiraram o nome dela. Porque pra mim, ao menos que, assim, Y não tem som de I, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Ainda mais porque o herói não foi feito no Brasil.
Aí eu quis falar. Aí me corrigiram na época lá, né? Eu até pedi desculpa lá pro pessoal, falando, pô, my bad. Né? Não my bad de hoje, mas vou pedir desculpa formalmente. Porque pra mim eu ia ler essa coisa em inglês, né? Pelo menos no termo, né? E a Layla, eu lembro que eu falei até a Layla. Tipo, eu mesmo questionei o que eu tava falando, porque, tipo, eu não lembrava como falava o nome do herói. Não, mas porque quando eu estudei sozinho, né? Eu estudei lendo, e aí era meio complicado. E eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades era isso. Isso, e 3 heróis como Argus, Aldous e Aulus, que pra mim já me pega um pouquinho desprevenido também, tá? Ou então, ou melhor, eu sei porque eu tô cortando muito o efeito, mas my bad, só curiosidade aleatória. Que era o Valir e o Veil. Que pra mim era tipo assim, mano. Eu me confundo. Não vou mentir que às vezes eu posso até me confundir de agora, de imediato. Mas depois eu sei quem é, entendeu? E aí me pegar um pouquinho de dificuldade. Valir do Fogo, Veil do Vento. Acertei? Posso ter errado, né? Aí eu já quebro todo o meu alcance. Vamos lá. Ai, vamos lá. Lilia, né, a pequena área de efeito do Gloom. Lembrando que Gloom é o bichinho, né, que fica lá comendo as esferas de energia dela. Pode devorar energia sombria. Ela tem dificuldades no meta atual. Portanto, aumentamos o alcance de lançamento das suas habilidades 1 e 2 e aumentamos a área de efeito após Gloom devorar energia sombria. Detalhe, com o meta que tá vindo aí, ela vai ser bem chata, tá? Ela vai tomar um pau para muitos heróis de muito alcance, mas outros que não tem uma ultimatezinha cedo, ou algo que não faça eles escaparem, ela vai dar um pau neles mais 2, tá? E aí é outra história. Então, alcance de lançamento 7 para 7,5, aumentaram meia jarda, né? Meia jarda que eles falam. 5 para 5,5 da segunda habilidade. Área de efeito do Gloom devorar energia de 5 para 5,5. Aumentaram bastante. Ou seja, mais chata ainda em questões teamfight e também para segurança na rota, para poder fazer o que ela quiser. E lembrando que a Lilia é um dos heróis, um dos grandes heróis desse jogo que te mata level 1, tá? Se você moscar. Se você moscar level 1, ela gasta a mana inteira, mas ela te sola, se você não tomar cuidado. E aí você pensa que não vai dar nada, e do nada você toma uma lentidão, que nerfaram muito a lentidão dela no passado, mas ainda assim, ela continua muito forte. Temos que ver o que mais possa aparecer meta, pra ver se ela consegue bater de frente, tá? Porque eu acho que alvos como Xavier fica um pouquinho chato pra ela conseguir fazer alguma coisa, mas pelo que a gente já conhece, né, tipo, meu ponto de vista também, como um grande analista, às vezes, né, condecorado, é geralmente uma Lunox aparecer também, já que muitos dos magos que não são de controle de grupo vão ter mais opções de aparecer no mid, tá? E isso pra mim é bem interessante, tá? Vamos ver o que possa acontecer. Então, pra mim, lá, a Lilia... Meu Deus do céu, falar Lilia de novo. Tem um grande potencial pra esse meta agora que tá chegando. Nana. Ajustamos a distribuição de dano das habilidades da Nana, tá? Aumentando a primeira habilidade e diminuindo a segunda habilidade. Primeira habilidade, 300, 400, 90% de dano mágico, para 300, 500, 100% de dano mágico. Isso aqui é bastante coisa. Segunda habilidade, dano 250 a 275, 50% de poder mágico, vai para 150, 275, 30% de dano mágico total. Por quê? Esse ajuste acontece porque não é comum da gente ver em competitivo, mas aparece de vez em quando, tá? Uma frequência bem pequena, mas aparece. Água quente, meu Deus do céu. Mas ela aparece bastante em filas ranqueadas. E as ranqueadas dela são bem interessantes por conta dessa função principal, que é ela ser, obviamente, uma maga de controle, mas ela também ser poke. E o poke dela é muito chato. E o poke é a principal skill dela. Então ela tem que se beneficiar de acertar o poke e ter aí uma garantia de dano mágico. Tudo bem, mas eu acho que escalaram muito esse dano mágico aqui, tá? Vamos ver como é que funcionaria. Eu não acho que ela seja fraca, ainda mais porque, lembrando, a primeira habilidade dela vai e volta. Não que seja o mesmo dano, acredito eu, mas é muito forte. E o combo dela não é que não se propaga apenas a ser primeira habilidade. O foco dela inteiro tá justamente em acertar a Molina, né, a segunda habilidade, o alvo ficar numa lentidão, não poder reagir, ultimate primeira, ou primeiro ultimate. Um perma CC absoluto, um combo devastador, se não te matar, alguém pode dar um auto-ataque e matar, entendeu? Porque geralmente é o caso dela. E ela é um dos poucos heróis de começo de jogo, e quando eu falo começo de jogo é para quem é iniciante dentro do Mobile Legends, que é interessante se jogar. Né? Entre uma Nana e uma Eudora, uma Nana é muito mais interessante, tá? E uma curva de aprendizado muito mais fácil do que uma Eudora. Mas Henrique, você está maluco? A Eudora tem um controle target? Mas o pessoal ainda fica meio... Como posso falar? O
pessoal ainda não entende muito como funciona a passiva dela. Então às vezes vai dar tipo menos dano, mais dano e fica meio que na dúvida porque o pessoal não lê, né? Infelizmente, jogador de ML não sabe ler skill. Muitas das vezes, né? Não todos, mas sempre um jogador, entendeu? Nem todo jogador de Mobile Legends não sabe ler skill, mas sempre tem um jogador de Mobile Legends que não sabe ler skill. Entendeu? E a gente tem muito disso de problema na sociedade do MLBB. Acontece. Normal. Às vezes eu sou um cara que tá cansado, quero jogar um joguinho pra relaxar e não preciso ficar aprendendo o jogo ou evoluir. Às vezes só quero jogar uma clássica, entendeu? Mas aí eu vou criticar o herói e é meio errado quando eu não leio, entendeu? Então quando você começa a criticar alguma coisa e você não tem o conhecimento sobre, é meio suspeito, entendeu? Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos? Não? Tudo bem, também tô falando bastante besteira. Enfim, a Nana tá interessante, ela vai continuar sendo utilizada nas ranqueadas da vida. Não vejo muitos casos. Talvez eu veja ela aparecendo como counter de alguém nesse competitivo atual. Talvez. Acho que a Nana poderia sim lidar com uma Lilia da vida, a Nana talvez poderia lidar ali com um Xavier da vida, porque lembrando, né? Geralmente quando a gente fala que vai aparecer agora um meta que não vai ser mais sobre mago de controle, vai ser literalmente sobre dano, carry na rota do meio, eles não têm muitas funções de escape. E é aí que brilha muito a Nana. Vai forçar provavelmente o pessoal a gastar flash, ou até mesmo de usar batismo, para ela se beneficiar, né? Ainda mais em teamfights e fase de rotas, que é bem interessante também, tá? Porque pra quem não lembra, é muito incomum da gente ver alguém apanhar na fase de rota. Mas em mundiais e tal, o pessoal abusa muito disso. Que é uma coisa que o pessoal pelo menos pensa assim, não, a gente só vai pegar level 2 aqui e vamos rodar o mapa. Mas às vezes o pessoal tenta pegar um level 2, consegue, mas apanha muito, tem que voltar à base, perde o tempo, ou morre no meio do processo e dá uma vantagem absurda no começo do jogo. A gente via muito isso quando tinha muito show, né? Muito show no começo do jogo era complicado. Show e Ivy, então, nossa, a Ivy solava no começo do jogo, level 1. Pegava a primeira habilidade e só ficava spamando. E o pessoal morria. Bom, Zetian. Ajustamos o aumento de dano do custo de mana da Zetian para melhorar o seu desempenho de dano no final do jogo. Ok. Primeira habilidade, que é a principal. Dano das duas primeiras ondas, 275, mais 30% de poder mágico total, para 150, 275, mais 50% de poder mágico total. Ou seja, bufaram ela para meio final de jogo. Dano da terceira onda, 385, 660, para 120% de poder mágico total. E 120% de poder mágico total, para 360, 660 e 120%. Nerfaram no comecinho de jogo, pra justamente, né, não ser chato, mas manteram ali pelo menos os dois primeiros rajadinhas no começo, que já é mais interessante. Que é o que mais o pessoal mais acerta, né? Custo de mana 70 a 120 para 50 a 75. Perigoso. E o tempo de carga de 6 segundos para 5 fixo. Rapaziada, Zetian pra mim é um... Como eu posso falar? É um herói que não me chamou tanta atenção. Por mais que eu gostei muito dela na época que a gente via muito do combo Isunshin e Zetian para controle de mapa total, antes do Isunshin perder a antiga ultimate, né? Que ficava mostrando mais tempo aí nos inimigos. Eu via muito esse combo ser interessante. Era como se, quando a Zetian não existia, era bem legal fazer a Aurora e o Isunshin, né? Pra ter aquela visão, pra ter mais dano e, tipo, ajudar mais a equipe. Só que agora a Zetian chegou, a Aurora ficou mais pra trás e o foco ficou nesse sentido. Inclusive, a Aurora... Aurora não, por que eu tô falando Aurora? Por que eu tô falando Aurora? Por que eu estou falando Aurora? Por que eu estou falando Aurora? Não estou maluco. Estou falando coisas que eu não deveria, rapaziada. O herói que eu quero falar é essa aqui, ó. Da bola. Cadê o herói da bola? Eu tenho o herói da bola? Aqui, ó. Novaria, my bad. Porque Novaria por causa da Ultimate, né? Novaria e Sunshin. E agora a Novaria acabou sendo esquecida e a Zetian entrou no lugar pra fazer esse combo junto com o Sunshin. E o Sunshin acabou morrendo contra a Ultimate também, né? E esse combo não aconteceu mais, mas poderia acontecer. Estou aqui com músicas aleatórias, né? My bad. Deixa eu colocar aqui uma... Voltar à minha playlist, que eu gosto tanto. My bad. Então, a Novaria, só pra ressaltar um pouco mais, pode ser um dos heróis que também entraria no nosso meta agora, sendo não controle, né? Não meta controle, mas sim meta burst. Porque ela se daria muito bem com os itens que estão chegando aí, tá? Tanto que temos aqui ajustes, tudo isso aqui que a gente tá lendo, tá? Não chegamos nós. Estamos na Nana, falamos da Zetian e até a Aurora. Será que eu li por conta da parte de baixo? My bad? E ainda faltam mais alguns, hein? Meu Deus do céu, que atualização grande do cacete. Vamos fazer por aqui, que eu gosto mais de fazer por aqui, né? Não sei porque eu fui lá pro outro lado. Eu assisti Gael Johnson, Nana, Zetian... Como a gente falou, né? Zetian. Então, o que eu tenho a falar, né? Antes de eu tenha pulado pra Aurora, não. Pulado para a Aurora na sequência que a gente tem, mas na Novaria, que era o que eu tava falando antes.
Infelizmente ela não me chama muita atenção porque ela depende muito de acertar habilidades. Tudo bem, habilidades vêm com um sistema de recompensa para você soltar a próxima habilidade, né, da primeira no caso, e ter o seu dano, né, e o empurrão também, que é um controle muito forte. Mas pra mim é muito chato o efeito de você, né, de repente perder essa primeira habilidade e você ter um custo muito alto de tempo de recarga pra essa skill voltar. Porque, querendo ou não, rapaziada, hoje em dia na rota do meio, ou seja o que for, assassinos e afins, 6 segundos é muito tempo. Tudo bem, depois de um certo tempo no jogo, meio final do jogo, você vai ter aqueles 3, 4 segundos ali e tal, mas ainda assim 3, 4 segundos é muito tempo pra poder esperar pra uma skill que você pode errar e quando você erra você é muito punido, entendeu? Aí você tem uma passiva, a passiva demora 2 minutos, 2 minutos não? Ó, normalmente celestial, este efeito tem um tempo de recarga de 120 segundos, ou seja, a cada 2 minutos, né? 60 mais 60, 2 minutos. A cada 2 minutos ela tem um efeito que a protege, enquanto ela tem uma outra skill que fornece controle e afasta os inimigos dela, que demora 6 segundos, agora 5, né? Vai diminuir mais um tempinho legal ali e tal, mas ainda pode ser preocupante de qualquer forma, porque você tem que acertar. Aí o assassino vem pra cima de tu, tu aperta a primeira skill, tu acerta o primeiro dano, aí o Hayabusa ulta em tu, e cadê? Né? Ou o Ling ulta e fica invulnerável. E cadê o terceiro hit, né, da primeira skill? Que poderia afastar o adversário. Ah, mas mesmo se ela tivesse lá o efeito, né, ela não teria como errar, né? Ela soltaria automático e ela ainda assim teria o mesmo problema. Sim, mas é algo que ao menos ela poderia afastar um membro da equipe do outro lado, né, que estaria chegando ali atrás, entendeu? Ou pela lateral, que poderia ser um outro efeito. E aí, ao menos, ela poderia redirecionar caminhando, né? Que poderia ser um efeito mais interessante enquanto ela castaria essas habilidades. Então, pra mim, esse é um grande defeito da Zetian e é um dos maiores defeitos ainda que fazem com que ela não seja tão bem utilizada ou seja tão popular. Apesar dela ser um herói lindo, tá? E eu amo esse tipo de temática, mas critico, porque infelizmente é o que a gente passa. Agora, ela podendo spamar a primeira habilidade com mais frequência, não significa que ainda seja boa, mas pelo menos é algo que ela possa ter uma frequência maior de acerto sem ser punida pelo custo de mana alto no começo do jogo. Entenderam? Aurora. A Aurora estava com um desempenho levemente baixo entre os outros magos, não me diga, sério? Portanto, aprimoramos o escalonamento geral de suas habilidades. Ajuste na segunda habilidade, novo efeito, ganha 0,06% de tempo de congelamento adicional para cada 100 de poder mágico. Isso é interessante, porque é o mesmo efeito que eles deram para a ultimate dela. Lembrando que cada 100 de poder mágico, a Aurora aumenta a duração do congelamento em 0,2 segundos. Isso é interessante? É interessante. Tá? Mas 0,06 é um número muito, muito fedorento. É um número muito ruim, cara. 0,2 é uma coisa. 0,0 é outra. E 0,0 é medíocre, não? Porque eu sempre me bugo, na realidade. Talvez eu esteja vendo pelo lado errado. Mas ao meu ponto de vista, geralmente o 0,0 é péssimo. Eu nunca sei se o que está mais perto do 0. O que está mais perto do 1? Deixa eu ver aqui. O que é mais perto do 0? 0,01 ou 0,1? Eu sempre fico nessa dúvida. 0,01 é mais perto de 0 do que 0,1, porque 0,01 representa o centésimo 100, enquanto 0,1 representa o décimo 1/10, o que parte de 100 significativamente menor do que a parte de 0, do que uma parte de 10. Pense na reta numérica. Quando mais à direita da vírgula está, menor é o número. Calma. Pense na reta numérica. Quanto mais à direita da vírgula você está, menor é o número. Menor é o número. Com o 0,01 estando bem mais próximo do 0 do que o 0,1. Tá, então isso é buff, é bom. Tudo bem, eles já tinham lido aqui, né? Já tá aqui na cara que é buff. Mas eu, matematicamente, tenho que falar alguma coisa, né? E a matemática não é o forte, tá? Chama a Carla aí, que a Carla era a professora de espanhol lá, pô. Para entender melhor, 0,1 é igual a 1 décimo. E 0,01 é igual a 1 centésimo. Com 1 centésimo é uma qualidade muito maior do que 1 décimo. E o número 0,01 está mais perto de 0 na reta numérica. Ou seja, 0,6 ficaria 0,12 se ela atingisse 200 de poder mágico. Eu acho que isso é bom. Então, não que seria muito, né, tipo,
louco alguém pegar 1000 de poder mágico tão cedo no jogo pra ter um escalonamento legal, um controle excelente, mas pelo menos é algo. E a gente sente falta de uma Aurora, porque geralmente ela só aparecia muito quando o Zask tava no meta, né? E aí alguns metas ali, quando tinha muito soldado ou tanque, muitas linhas de frente, que ela poderia se beneficiar com o Ultimate e aplicar aquele controle. Ela não chegava tão perto de carries no meio final de jogo, mas pelo menos ela tinha uma eficácia muito boa em simplesmente rodar o mapa, aplicar controle e sair fora. Porque a segunda dela tinha um efeito muito rápido, né? Não só muito rápido, como também um alcance muito interessante. Tá? Pena que o tempo de recarga dela não era bom, mas ainda assim, tempo de recarga, fins e etc, faziam ela ser chata. E era interessante. O problema dela é que ela caetava tudo muito fácil e era uma das coisas mais chatas de lidar contra ela. Fora a passiva, né? Que ela é bem parecida com a Zetian, inclusive, né? Tem uma passiva com tempo de recarga muito alto, até beneficia, ajuda em certos momentos, mas em questão de controles ali a Zetian não era tão boa, mas pelo menos a Aurora se beneficiava muito mais. Interessante, tá? Agora que aprendemos como funciona o 0,0000001, tá gênio, tá? Pode pegar competitivo? Acho que ela ainda não serviria como tal. Acho que para lidar com certas lílias da vida, e lembrando, aumentando o dano mágico e tendo mais tempo de escalonamento para um late game que vai vir para esse meta agora e afins, a Aurora se beneficiaria. E eu acho que isso aqui seria interessante se a gente dar uma olhada nela pro meta, tá? Então fiquem de olho. Vamos falar sobre Barats. Ops. Barats tá diferente. A recompensa para aceitar a ultimate de Barats será baixa. Quando errar, era muito punitivo. Enquanto errar, era muito punitivo. Portanto, fizemos alguns ajustes para melhorar isso. Interessante. Melhorias na ultimate. Lembrando que o Barats teve alguns buffs interessantes, tá? Diminuindo um pouco mais daquela questão da passiva dele, que ele perdia lana muito rápido. Quando ele morria e voltava, tinha mais qualidade, não perdia tantos stacks, mas ele ainda assim tinha que correr pra uma selva ou bater em alguém rápido possível pra manter esses stacks e afins. Acabei de molhar meu celular. Não posso mais beber água em paz. Só uma gotinha. Limpadinha rápida. Show. Então, vamos ver agora o que esse efeito surge e o que a gente pode combar com o que a gente já viu de patch notes passados, né? Pra vida ficar feliz. Já tem 1 hora de vídeo que eu tô falando? Meu Deus do céu, rapaziada. Me traz aí uma corda vocal nova. Perfeito. Se a ultimate errar, seu tempo de recarga será restituído em 50%. Legal, legal. Novo efeito, se a ultimate acertar, Detona ganha imediatamente o máximo de acúmulos de grandalhão. A alteração do efeito de restituição de 60% do tempo de recarga ao cancelar o lançamento, agora é uma restituição de 50% do tempo de recarga ao cancelar o lançamento. Efeito removido, Detona ganha acúmulos de grandalhão ao ressurgir. Ao ressurgir? Ressurgir, sério? Respira, Henrique. Efeito removido, Detona ganha acúmulos de grandalhão ao ressurgir, que é o que a gente estava falando agora. Bônus de HP adicional de 1,8% do HP total para 5% do HP total. Então, lembra que a gente tinha falado que ele ganhava os efeitos, né, quando ele ressurgia? Cortaram isso. Por quê? Porque a ultimate dele, se você já tá ativo, se você nasce, tá pequenininho, mas você acerta a ultimate, automaticamente gigante, não tem mais problema, tá? E outra, 1,8% de HP total para 5% do HP total com bônus de dano é muita coisa. Lembrando que nos stacks máximos o Barats bate em área. E ele, por mais que fosse um pouquinho da ideia do tanque da vida, ele se beneficiava muito na época que ele vinha pro competitivo, usando bastante o Cinturão do Trovão. E hoje em dia, quando ele vinha aleatoriamente, ele se beneficiava de Machado de Guerra. Tá? Um dos grandes para ele, tá? Um dos grandes itens. E isso é interessante. Tudo bem, tiraram o efeito de passiva porque era incomum dele, né, ter essa força, né? Ele, quando morria, perdia esses efeitos, e aí tinha que correr pra selva e tal. Então ele tá já pequenininho, ele pode destacar à vontade na selva, fazer as coisas dele, mas acertar o ultimate já deixa ele forte o suficiente pra ele manter uma teamfight. E isso é muito bom. Lembrando que ele ainda continua com os efeitos de regeneração de vida e afins, né? É isso mesmo, ó. O alvo inimigos, batendo com 5% do HP total, né? Cadê a regeneração? Cuspindo o alvo, atingir o alvo, não sei o que, blá, 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 durante a habilidade, barato se torna imune a controles, se o lançamento for cancelado, errar, detona ganha imunidade, acúmulos massivos de grandalhão, blá blá blá. Eu acho que tinha coisa. Devorando, exprimindo, depois cuspindo no alvo de forma... O alvo e os inimigos de ataques próximos recebem... Tiraram a regeneração dele? Ou eu tô louco, ele nunca teve? Eu tenho alguma lembrança que ele ganhava alguma coisa quando ele lutava. Não era questão só de passiva. Ah, porque ele ficava grandalhão, né? No grandalhão ele tinha o efeito de crescer, né?
My bad, rapaziada, my bad. Acho que agora vai ficar bem mais interessante. Mas enfim, Barats talvez volte, como eu falei. Vão existir muitos magos que não vão ter controle. E um dos controles era muito chato porque o Barats não tinha muita liberdade para poder jogar. E quando ele tomava um controle, ele acabava perdendo muitos efeitos da vida dele. E ele tem um controle muito forte de ultimate, tem controle de grupo em área que é muito bom, fora os ataques básicos em área, então ele sempre distribuía muito dano, né? Fora a primeira, que era sempre muito forte. Hoje em dia eles nerfaram bastante a primeira dele, né? Era o trabalho em equipe? Não, era... Grandalhão, né? Aqui, ó, primeiro. O chamado, né? Que ele contava o óleo, causava dano no HP total, né? E depois explodia o óleo. E aí, quanto maior ele ficava no efeito do grandalhão, maior era o efeito dessa skill na primeira, né? Então, eu acho que ele também é um dos grandes aí pra voltar pra esse meta, tá? Faz tempo que a gente não vê ele, ele é bem interessante. E lembrando que, se for questão selva ou XP, que ele também pode aparecer, tá? Lembrando, ele faz as duas funções hoje em dia. Antigamente ele só era selva e ficava só nisso. Lembrando que o Black foi o único cara que teve quase 100% de vitória com ele na nossa MPL agora atual. MPL Latam, quarta temporada? Foi quarta? Acho que foi quarta temporada. E detalhe, né, só perdeu um jogo e ainda estávamos naquele ban global, né? Então ele ainda pegava esse herói fora do meta e fazia história. Gostava muito disso. Acho que vai ser uma das grandes felicidades aí o jogador. Melhoramos a capacidade do Zilong no início e meio do jogo. Ajustes os atributos, velocidade de ataque básico de 1.2 para 1.05. Aprendemos depois do 0, né? 1,05 é melhor do que 1,02. Beleza. E crescimento de ataque físico de 6,65 para 9. Para 9? Rapaziada, vocês sabem quanto que dá 9 vezes 15? Porque 6,65 vezes 15 é uma coisa, né? Pra quem já tem muito attack speed e ganha attack speed e faz attack speed. Agora, ter 9 são coisas preocupantes. Extremamente preocupante. Ajuste na passiva, dano de ataque básico de 100% no ataque físico total para 100% mais 80% do ataque físico total, ou seja, eles deram dano base, e isso é interessante, tá? Dano da agitação do dragão 30 mais 40% do ataque físico total para 80 mais ataque físico total de 30% de escalonamento. Interessante. E condições de ativação da agitação do dragão, causar dano 3 vezes com auto-ataques para causar dano 3 vezes com ataques básicos e habilidades. Isso aqui é problemático. Não sei se vocês sabem, mas geralmente o combo, né? Não que, oh meu Deus, o combo. Não, meu Deus, esse herói tem combo, né? Ele tem combo. Geralmente ficaria ali no sistema avançar até o alvo, que é a segunda, se não me engano, né? Segunda você avançaria até o alvo, ganharia aquele esteroide de attack speed, não? Eu estou louco? Ah não, ele zerava, my bad. Ele zera o tempo de recarga. Falei besteira. Então você dava a segunda no alvo, ganhava ali no caso um auto-ataque de vantagem, dava a primeira skill se ele tentasse fugir, porque você já estava no alcance, né? A primeira skill tem um alcance até considerável. Você castava ali suas habilidades. Quando o alvo tentava fugir, primeira habilidade, puxava ele, né? Para suas costas. Lá ele. Sei lá ele, né? No caso, my bad. Um auto-ataque ali, né? Ou, né? Eu já tinha ativado a passiva no outro, mas jogava pra trás. Mais um auto-ataque ali. Outro auto-ataque, já tinha passivo estacado. E ia estacando até o alvo e caetando ele junto até a torre dele, né? Geralmente era esse o formato. E geralmente na ult, né? Que era a ult, chegava perto do cara sem dar skill, que era inteligente fazia, né? Forçava ali tudo que era dano em cima dele, se ele tentasse flechar, você tinha uma segunda, ou então só continuava correndo, né? Na extensão do seu ultimate, porque é o que você faz, né? Você corre. E continuaria até trazer ele para seu alcance e continuar fazendo o seu trabalho. Com esse assunto, ele praticamente pode fazer segunda, primeira auto-ataque, né? Ou aquele famoso, né? Segunda, auto-ataque primeira, e quando ele cair no chão, né? Depois da primeira usabilidade, já tinha efeito de passiva. Efeito de passiva agora que tá aprimorado, tá muito forte. E tomar cuidado, né? Porque geralmente ele é um cara que faz aí a ser um usuário de crítico. E crítico nesse jogo às vezes é meio complicado. Efeito movido da lança do ataque básico após lançar a habilidade. Ah, legal. Pelo menos isso aqui eles tiveram uma consciência, né? Efeito movido lança um ataque básico após essa habilidade, não vai acontecer, ou seja, você precisa manualmente ter o auto-ataque para conseguir fazer o que tem que fazer, tá? Lembrando que o efeito não tem nenhum tipo de lentidão, o efeito tá negativo, ele só zera o tempo de recarga quando ele elimina o alvo. Seja ele um minion, seja ele um monstro da selva, né, de boa ou épico, ou um herói inimigo, entendeu? Então ele vai ter sempre esse reset toda vez que ele fazer. É bom pra garantir um pouquinho de wave, tá? Não vou mentir pra vocês não. É bom vocês treinarem um pouquinho desse segundo pra vocês garantirem aí o golpe final na wave. Porque lembrando, quando vocês matam
um minion, vocês matam, e não vocês deixarem um minion matar ou coisa do tipo, vocês recebem mais atributos, tá? Mais ouro, que é uma coisa muito importante pra quem aí, né, quer estar à frente do inimigo. E Zilong é um cara que precisa estar à frente o tempo inteiro do inimigo, porque senão ele sempre vai ser amassado, beleza? Isso muda alguma coisa? Muda no meu pensamento, agora que eu pensei nele, sobre talvez trazer ali alguns soldados, entre aspas, soldados, né, no caso, ou aquela média de corpo a corpo pra Gold Lane, já que não temos ali muitos efeitos, tá? Já que não temos muitos buffs aqui em justamente heróis que precisam permanecer na rota. Beleza? Vamos lá. Lucas, saudade de você, meu querido. Depois da skin do Naruto, meio que você tomou uns nerfs, né? E ficou meio que pra lá de Bagdá. Para melhorar a visibilidade da fera sagrada no meta atual, aumentamos a sua capacidade de dano contínuo. Beleza. Viabilidade, tá? Ajuste na segunda habilidade, que no caso é o seu dash, né? Deixa eu lembrar aqui, ó. Passo relâmpago. Tempo de carga de 14,8 para 12,8, ou seja, melhoraram um pouquinho dele no começo do jogo. E o dano da tempestade de raios, o dano adicional, de 40 para 50/100, ou seja, quanto mais upar, mais dano vai causar. E é interessante, mas o grande foco do Lucas era que ele tinha ignorância, né, na primeira habilidade, que era o grande foco dele, só que ele estava forte o suficiente que qualquer coisa ele só aplicava 2 auto-ataque em alguém, ia pular numa backline, aplicava controle em área e não podia tomar controle, e que era uma das coisas. Isso é mais idiota do herói, sendo sincero. Ele não poder tomar controle enquanto ele faz a primeira skill, né? Ou pelo menos, tipo assim, não controle forte, né? Dependendo das coisas. Mas a extremidade acaba sendo bem chata, tá? Lembrando aqui, ó. O Lucas atordoa brevemente o alvo, depois salta para causar 50 de dano, 2 vezes, invoca um relâmpago adicional sagrado, 3 vezes, além disso ele ganha imunidade a controle durante este período. Se ele pelo menos tivesse assim, beleza, toma no knock-up ele fica de boa? Não. Ele literalmente não toma controle, então se ele grudar em você, se chegar no alcance, automaticamente ele vai aplicar controle em você e muito dano, porque... Meu Deus, essa forma de... Era forma bestial dele? Forma de besta? Não lembro agora. Deixa eu lembrar aqui, só pra curiosidade. Fera sagrada, né? Liberte a fera, né? Então eles se transformaram nessa fera aí era meio complicado. Isso vai mudar em alguma coisa? Cara, ele ainda continua sendo muito forte, mas nerfaram muito ele, né? Há um tempo atrás. Então, tiraram um pouquinho dele de umas coisinhas. Tem mais coisa aqui, tá? Deveria acontecer, pelo menos. Mais nerfs passados. Que fizeram ele acabar ficando meio chato. E outra, o meta assassino acabou virando, o meta assassino acabou fazendo muito mais coisa. É muito difícil dele lutar contra o assassino. Um assassino que aperta uma ultimate nele fica invulnerável e ele não faz nada, né? Então muitas coisas como essas aí acabaram pecando ele bastante ele. E na XP ele acabou não enfrentando um adversário bem digno, né? Infelizmente ele acabou pecando ali, né, sobre também estar na XP, porque enfrentar tanque não é muito comum dele. Enfrentar um Yuzong, ele não tem capacidade de, tipo, trocar justo com o cara. Ele pode trocar nos levels, tipo, level 1, né, legal. A partir do Yuzong pegar o level 3, ele acabou a rota dele. Se ele tem uma ultimate ainda assim, ele fica bem chato. Mas se o Yuzong aplicar uma constância, você já sabe o que acontece. Lapo faz muito mais que ele, em menos tempo, né? E assim vai, dentre outros heróis. Até Alpha na XP faz mais que o Lucas. Pra vocês terem ideia de como é louco esse caso aí. Mas beleza. Espero que ele volte, porque a gente sente saudade. Paquito é outro que a gente tem saudade demais, família, de ver no competitivo. E lembrando, voltando nessa ideia de ter soldado na Gold, ele aparece, tá? Então, para permitir que esse soldado baseado em habilidades libere seu combo com mais frequência, fizemos ajustes. Então, tempo de carga de 8 para 6 vai para 7,5, 5. E ajuste na terceira habilidade Ultimate, 17, 13, 15 e 12. Isso não faz ele voltar, porque ele ainda continua a mesma coisa, tá? E, infelizmente, um dos grandes problemas do Paquito é ele ser justamente um soldado de habilidade. Só que um soldado de habilidade com skills com tempo de carga um pouquinho altos, mas também se nerfar é meio suspeito, porque, justamente, é um herói que precisa burstar. E ele bursta muito bem. E se der tempo dele fazer um segundo reset de habilidade pra ele burstar alguém de novo, cara, um carry não fica na frente dele. Um mago não fica na frente dele. Um suporte fada não fica na frente dele. Tanques ficam na frente dele. Mas se ele conseguir um tempo de carga muito baixo, tanques não vão ficar na frente dele. Entendeu? Então é muito difícil nerfar o Paquito. Lembrando também que muita parte da eficiência do Paquito tem alguns emblemas como a queimação pra ele, né, a ignição letal, fortíssimo pra ele, pra fazer trocas e punir muito adversário e ter muita pressão de rota, o que é interessante.
E agora diminuindo um pouco mais, né? Tipo, oh meu Deus, diminuíram tanto assim? Não, mas diminuíram um pouquinho aqui pra pelo menos ajustar um pouco mais e ele ter um pouquinho mais de qualidade. Porque geralmente se ele errar ali também, se ele erra o combo dele, ou ele é punido durante o combo dele, ele precisa esperar um tempo a mais e ficar muito tempo parado. E ficar tempo parado é muito chato. Lembrando que também uma curiosidade, o Paquito tem menos velocidade de ataque comum, né? Então assim, todo mundo tem uma frequência de ataque básico muito alta, mas ele, tipo, demora um pouco mais, justamente pra deixar claro que ele é um cara pra usar habilidade e não auto-ataque. Auto-ataque é um bônus que ele tem, durante um combo, etc. Mas o grande foco dele é simplesmente burstar alguém e sair fora, tá? Lembrando que também depois que nerfaram o move speed dele, ele acabou ficando bem longe da rota da XP, né? Até tentaram trazer um pouquinho pra selva e tal, mas ele não se adaptou tanto. Grok. Ah, meu Deus, nerfaram o Grok. Ah, não. Ah, não. Como assim? Deram 1000 de dano na ultimate do Tigreal, mas não voltaram os 1600 de dano level 1 na ultimate do Grok? Isso aqui é um pecado. Isso aqui é... Onde está? Onde está o cara que faz os patch notes no ML? Porque eu vou ter que reclamar. Grok ostentava uma durabilidade incrível e podia ganhar imunidade a controle com sua passiva. Portanto, reduzimos levemente sua capacidade. Grok ainda pode lançar suas habilidades sem ser interrompido, mas será afetado por efeitos de controle. Ajuste na passiva, efeito removido. Ganha imunidade de controle e lançar habilidades. No efeito, a habilidade não pode ser interrompida. Não pode cancelar a habilidade, mas também não pode tomar controle, eu não tô entendendo. Habilidade na 3, novo efeito, ganha imunidade a controle enquanto carrega. Ou seja, pra ele dar o passo pra trás pra ir pra frente, ele vai ter efeito. Mudem alguma coisa na vida dele? Cara, o grande problema do Grok é que ele não tem mais aquele efeito legal de cada 1 de dano, ele ganhava cada 1.6 de dano físico, ele ganhava 1 de dano de armadura. Isso é a melhor coisa do boneco. Não, era o contrário? Era isso. Ele ganhava defesa, quanto mais dano físico ele tinha. E isso era uma das coisas mais divertidas do herói, e era uma das características principais dele também. Tanto que o meta do Grok na XP fazendo dano só aconteceu por conta dessa grande qualidade dele, entendeu? Mas infelizmente, né, não vamos voltar ao passado. Como a gente falou, né, temos que nos acostumar com a Freya nova. Comparado a outros heróis tanques, a redução de controle da segunda habilidade do Gatot era muito longa e fácil de alcançar. Logo agora, ajuste na segunda habilidade, duração da provocação físico de 1.5 para 0.9, 1,5 segundos, ou seja, precisa carregar, não é mais aquele bagulho só aperta segundo e solta, né, para acontecer. Ou seja, escala com o tempo de canalização, ou seja, quanto mais tempo você segurar a habilidade, mais controle ele vai causar agora. Isso é muito bom para, né, ele deixar de ser chato. E distância do avanço de 3, 4,4 para 2,2, 4,4. Ou seja, diminuir o alcance dele e o tempo que ele provoca, né, de tempo de controle, para manter, né, no estado atual, que era 4,4, né, a máxima de controle, com o máximo da extensão da habilidade. Isso é apenas um ajuste, mas como falando, né, recebendo skinzinha livre ali também, né, não tem muito que dar, né, de agradecimento ao herói. Vamos a Mia. Gosto da Mia. Aumentamos a sua mobilidade no início e no meio do jogo e dano no meio ao fim do jogo. Ajuste na passiva, bônus de ataque físico total na luz das sombras de 20 para 25%, escala, né, por assim dizer, e porção de efeitos de ataque herdada no defeito lunar de 20 para 25%. Ok, 5/5 para buff, isso aqui para um meio final de jogo é complicado. Lembrando, né, é muito difícil você dar um ajuste ou um buff em cima de Hyper Carry, e pasmem, a Mia é um Hyper Carry. A Mia é o típico herói que consegue jogar sozinha, muitas das vezes, num late game, porque ela usa ultimate, vai numa backline e dá um inspirar e mata alguém, tá? Geralmente é essa é a gameplay padrão de Mia. Se você não sabia disso, pasme, é agora que você sabe. E ajuste na terceira habilidade. Bônus de velocidade de movimento. My bad. Bônus de velocidade de movimento de 35, 65% para 65% dos níveis. Isso é legal, porque agora pelo menos ela vai ter mais efeito para poder fugir de muita coisa. O problema é que eu acho que é muita coisa, lembrando que por se tratar de uma velocidade base que você tem, tipo assim, se você não fazer uma bota 2 logo cedo, ou se você fazer uma bota 1, pelo menos vai se beneficiar. Se você não fazer bota, não vai sentir tanto, mas é algo, entendeu? 65% é algo comparado a 35%, tá? E beleza. Vai ter competitivo, não sei o que, babá. Cara, esse 5% aqui me chamou a atenção da passiva dela. Mas ainda assim não é algo que tire a fase de rota dela sendo um inferno de jogar contra muitos ADCs, né? Provavelmente meta soldado também ela sofre muito mais e demora pra escalar. Mas lembrando que agora, com efeitos novos que estão acontecendo em tempo real, né? Como menos gold na tartaruga, menos tempo em Lorde também dando mais efeitos de habilidades, mais efeitos de ouro e afins,
né, isso ajude ela a farmar um pouco mais e ser um pouco mais útil para ser late game, tá? Isso não se trata só de magos, mas também de gold laners se a gente trazer esse jogo para hyper carries. Beleza? Mas não sei se isso aí ajude bastante na vida dela. Granger tem ofuscado outros atiradores na Rota do Ouro. Ah, vá! Para resolver isso, reduzimos o seu escalonamento e dano no início do jogo. Opa! O cara tá recebendo skin, alguém tem que comprar para receber essa skin e os caras estão nerfando? Coragem, Montum. Vocês estão fazendo algo diferente do que eu vejo. Ajuste na primeira habilidade de ataque básico, 60-120 para 60-100. E não causa mais dano adicional em minions ou monstros da selva. Cara, esse não causa mais dano adicional a minions e monstros da selva é um pouquinho... É algo, tá? Por quê? Lembrando, caranguejo é algo interessante numa fase de rotas. E selva tira um pouquinho desse efeito dele ser, né, um cara mais independente na selva. Então, isso aqui trava muito o herói. Lembrando que depois, meio final do jogo, ele vai continuar sendo forte, vai escalar, vai ter os seus stacks, vai ser forte, mas isso ainda pega um pouco, tá? Num puxão de orelha. Acho que mexer numa fase de rota, tirar um pouco do dano base, é uma coisa, mas mexer em puxar rota e mexer em monstros da selva, isso aí vai ficar um pouquinho difícil. Lembrando que ele vai ter menos dano para fazer objetivos com a sua equipe, e ele não é um tipo de herói que aplica constância. Ele não é uma Mia que bate e continua batendo e vai, entendeu? Ele é um Granger que precisa de habilidades, precisa de tempo de recarga, o ataque básico dele não tem uma velocidade de ataque muito alta para ele ficar pau-pau, entendeu? Não é tipo uma metralhadora de flechas, mas é algo tipo um ataque básico, 2 ataques básicos. 3 ataques básicos. Mas Henrique, ele tem um tempo de recarga bem baixo. Realmente, ele tem um tempo de recarga bem baixo. Mas geralmente, né, a gente não aplica tempo de recarga constante. Ainda mais com agora o dano básico dele, da primeira habilidade, que é justamente a habilidade dele de, entre aspas, constância que ele tem, ser diminuída o dano em monstros da selva. Entendeu o que eu quero chegar? Então ele vai estar sendo punido muito, muito nesse nerf. Eu acho que eles vão voltar atrás. Acho. E Harriet também tem um nerf. E, meu amigo, como o Harriet tem nerf, não é mesmo? Olha só como ele recebeu um nerf dia 17 do 12, né? Acho que é assim, né? Como é que eles fazem a data? Acho que é dia 17 do 12, 17 de dezembro de 2024, tá? Ele recebeu um buff. E de repente ele foi lá e recebeu um nerf. Recebeu um nerf. E um ajuste. E um nerf. E aí chega 18 do 12 de 2025. E ele toma mais um nerf. Parabéns, Amuntum. Quer matar? Deixa ele ter esperança, não. Só mata. Vamos ver o que é também, né? Harriet tem dominado outros atiradores na Rota do Ouro. Para lidar com isso, reduzimos o dano do seu meio e fim de jogo, blá 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 blá, sem a sua curva de poder, blá blá blá. Já não quero nem ler, já tô estressado. Bônus de dano mágico, ataque básico, aprimorado, 90% de dano físico, 90% de dano mágico escalado, para 100% de ataque físico, 60% de dano mágico. Tá. Lembrando que a segunda habilidade do Harriet é uma constância forte, porque faz ele ficar dando dash pra lá e pra cá, né, com o seu ultimate, e aplicar o ataque básico buffado por conta do dash. 10% de ataque físico a mais não é nada. O dano base tipo, aumenta no jogo, a gente sabe disso, mas a grande força dele não é essa. E tirar 90 pra 60 é muita coisa, tá? Mas vamos ver. Escudo 120, 270, 100%, 120, 270, 120. Aumentaram o acúmulo do escudo dele. Então ele vai poder ser mais ofensivo, com menos dano. E tiraram pelo menos dali o foco a mais de dano à torre, né? Que agora ele pelo menos não vai limpar uma torre rápido se alguém sair da rota dele, se ele matar alguém. Vai se tornar justo. Mas ainda assim ele vai perder um escalonamento muito forte. Lembrando que esse escalonamento forte é o que mantinha ele fazendo Cristal Mágico e Fúria e... como é que é? Asas Sangrentas, né, como um combo legal de carry dele. Talvez ele mude a build, acho que talvez agora um Cristal Mágico e Cetro Relâmpago, com o buff que tá vindo. Não sei, mas eu acho que talvez seja uma das coisas que ele vai ter que fazer. Dá pra ele contornar esse nerf. Não é a melhor coisa, mas dá pra contornar. Lembrando aqui, ó. Isso aqui é resumo da atualização. Tivemos mais coisa na realidade, né? Temos mais atualizações na realidade que lançaram. Tá? Vamos falar rápido sobre isso, acho que dá tempo. Já. Pra quê, né? 1h30 de vídeo? Por que não deixar 2 horas logo, né? Então, Ivy. O longo alcance do lançamento bônus de evolução de movimento da Ivy lhe davam muita capacidade de kiting, então fizemos alguns ajustes. Lembrando que no passado eles também fizeram isso, tá? Não gostaram. Deram nerf, voltaram atrás, tiraram o nerf e agora estão botando nerf de novo. Porque lembrando, eles já tinham tirado a velocidade de movimento da Ivy, tá?
E tiraram 10 pontos de movimento, mas lembrando que, como eles realmente falaram, a Ivy é muito chata e ela consegue kaitar qualquer coisa. Acertou a primeira skill, ela vai ganhar bônus de velocidade de movimento. E isso é o que fazia ela ser chata. Que ela já tinha uma velocidade de movimento base ok, né, legal, e aí vinha esse esteroide a mais pra ela ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, alcance de lançamento da primeira habilidade, de 5,7 para 5,5. Também não mataram um herói com isso, tá? Mas vai sentir um pouquinho de dificuldade. E pelo menos o Kite vai ter que ser eficiente e vai ter que acertar a primeira habilidade pra isso acontecer. Voltou a ser a Ivy antigamente. Mas portanto que não mexe na ultimate dela, ela continua sendo um herói muito forte. Lapo. Lapo se torna extremamente poderoso após ativar a sua ultimate. Uau, é sério? Me conte outra. Este ajuste visa preservar essa experiência de destaque enquanto reduz a frequência da sua ultimate. Tempo de recarga da ultimate de 20 a 15 segundos para 30 a 24. Meu Deus do céu, mataram o Lapo. Rapaziada, vamos falar sobre Lapo Lapo? Deixa eu dar um gole. Foram 3 goles. A única coisa de importante, interessante e que funciona no Lapo Lapo é a única coisa que serve, que é a ultimate. Primeira skill dele, horrível. Só serve pra limpar a rota. Se acertar no cara, quando acerta, porque geralmente você precisa ter um alcance fixo, né? Porque você, tipo assim, exemplo. Tô aqui de Lapo, aqui é o alcance. Se o inimigo está aqui, eu consigo punir. Se o inimigo estiver aqui, eu não consigo punir, porque a habilidade vai passar entre ele. E eu não consigo ajustar essa habilidade pra ser menos ou mais. Ou neutro. Ou, tipo, mais ou menos. Entendeu? Então você fica tipo assim, ó. Esse aqui é o alcance máximo. Não consigo jogar aqui a habilidade, não consigo jogar aqui a habilidade, mas só consigo jogar aqui. E isso é péssimo. Se eu pudesse controlar quando jogar meu machado e ao alcance do meu machado, ele seria um herói incrível, mas infelizmente ele tem um alcance fixo, eu preciso ficar numa distância considerável do meu alvo para conseguir acertar essa skill, e a mesma coisa funciona da wave, porque se eu estou colado na wave e eu quero matar o minion que está aqui colado em mim, eu não posso fazer uma primeira habilidade para acertar esse machado nele, ou então eu tenho que ficar dentro do minion, porque quando o machado voltar, aí sim alguma coisa vai acontecer, entendeu? Isso é uma merda. Eu não gosto. E aí eles vão lá e tiram a ultimate dele, que é a única coisa que presta. Tudo bem, eu entendo que o Lapo também é um herói que quando tá com ultimate, você corre, porque é idiota o quão forte ele tá. Mas não é colocando um tempo de recarga absurdo desse que vai resolver alguma coisa. Quer dizer, resolveu, né? Não vão mais jogar com ele. Pra mim, eles tinham que fazer um kit pra ele que possa beneficiá-lo. A segunda skill com dash, beleza, o herói não tem muito dash, né? Fora uma ultimate gigantesca que ele, né, senta um espadão em cima de um coitado, de um mago, de um Goldland. Mas a forma principal era que pelo menos ele poderia ter uma passiva bem mais interessante. Nossa, ele não tem mobilidade, Henrique? E a passiva dele e tal? Cara, a passiva dele às vezes é meio complicado de destacar. Como eu te falei, se você errar a primeira skill, e a primeira skill é a principal dele, de ele ter essa passiva de volta, ainda mais dependendo dos números de alvos que ele acerta, beleza. Ele tem que ativar a skill dele de longe, e aí depois ele tem que dar um passo pra frente pra conseguir acertar a primeira skill, né? Com um buff de ataque básico. E o escudo, né? Que é muito bom também. Que é um dos heróis que também deixam essa contenção. Mas pra mim eles precisariam, tipo assim, só equilibrar um pouco de... Tudo bem, tiramos um pouquinho daquele dano absurdo dele no começo de jogo. Damos pra ele um kit mais interessante pra ele ser, pelo menos lutar legal com a primeira skill. Porque geralmente o jogador de Lapo no level, até o level 4, né, até o level da sua ultimate... Level 4? Eu tô louco. Level 4. Que até o level da sua ultimate, level de coisas, afins e tal, é sempre a mesma gameplay. Ele vai ficar de longe, machado, vai ficar de longe, machado, peguei passiva, dou um dash pra frente com o escudo, você tenta bater, não vai dar nada, porque o escudo vai consumir. Ah, você chegou muito perto, dash pra trás, machado. E aí fica péssimo, e é uma gameplay muito chata, pô. Não de jogar com ou jogar contra, faço os dois. Mas é uma gameplay muito cansativa e você pega um herói que literalmente você quer punir o adversário e afins, aí você tem que ficar brincando de frisar a lane pra ver se ele pisa pra frente e você consegue fazer alguma coisa. Aí ele pega level 4, tu tenta trocar com ele no level 4, que é uma coisa louca, né? Ultimate não dá pra ficar muito, né, existindo. Você apanha, 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 apanha. Às vezes você não consegue, às vezes você morre. E aí ele domina a lane depois disso. Por quê? Porque ele tem 20 segundos de tempo de recarga. Agora com 30 são diferentes, ele vai pensar 2 vezes antes de aplicar essa ultimate. Mas lembrando, tempo de recarga, machado de guerra, outros afins que fazem o tempo de recarga ter uma consciência ali, né? Tá bom. Mas não mataram ele não. Matar não matou. Mas acho que deveria receber umas coisinhas mais interessantes.
Lancelot, após vários enfraquecimentos, Lancelot continua muito forte, reduzimos aí a sua frequência de uso da Ultimate para contê-lo. Rapaziada, Lancelot não tá forte porque ele... como posso dizer? Porque ele tem um ultimate em tempo de recarga muito fraco. O Lancelot tá forte porque o pessoal faz ele com dano base. O dano base dele é muito alto e eles ainda continuam preferindo, mesmo nerfando o dano base, fazer tanque e constância. E ele é um assassino e o pessoal não quer saber dele assassino. O pessoal quer fazer ele soldado. E eles não entendem isso. Então não é o dano da ultimate que tá alto. É o escalonamento quer dizer, o escalonamento que não tá baixo e o dano base que não tá baixo. Quer dizer, o escalonamento que não tá alto e o dano base que não tá baixo. Entendeu? Então ele tem um kit muito forte de poder ter muita mobilidade, ter duas formas de ficar invulnerável, seja na segunda e na ultimate. Quer dizer, a ultimate ele ainda precisa conjurar, mas dependendo do tempo certo, se ele saber jogar, ele consegue ficar sem, né, esse tipo de coisa. E a força total do cara é outra, cara. Então para de nerfar tempo de recarga, pai. Só nerfa dano base e aumenta o escalonamento. É assim que faz, pô. E aí sim ele vai voltar a ser o assassino que a gente quer. Porque ele é assassino. Na aba tá assassino. Mas tudo bem, né? Acho que eles já colocaram ele como soldado, né? Eles já nem sabem mais o que fazer, vão deixar ele sendo soldado. Deixa o pessoal fazer machado de guerra, deixa o pessoal fazer... Como é que é? O cinturão do trovão. Deixa. Fazer o quê, né? O pessoal cai na boca do povo, né? O pessoal gostou. Caleia. A ultimate da Caleia é difícil de contra-atacar, então reduzimos a sua frequência de uso. Tempo de recarga, 50-40, 56-48. Muda em alguma coisa, Henrique? Nossa, 6 segundos no começo e 8 segundos no final do jogo. Lembrando que ela é tipo um franco, ela ainda continua fazendo tempo corrido, não vai mudar nada na vida dela, tá? Só nesses 6 segundos no começo do jogo, que vai aí coçar o dedo de alguém, mas não vai morrer não. Continua sendo um herói muito forte. É um soldado suporte, é um soldado sustain, né? É um suporte interessante, um controle de grupo excelente, tem muito controle de grupo inclusive, tá? Controle de grupo em área também. Então não é 6 segundos que vai matar o boneco, tá? Então esquece isso aí. Ling. Aumentamos a capacidade de combate do Ling no meio e no final do jogo. Atributo, taxa de velocidade de 40% para 70%. Tinham nerfado isso no passado, eu lembro disso, que eles tinham colocado as 40%. Que bom que agora tá 70%. Isso é interessante. Talvez faça ele ter uma aparição, mas lembrando que, assim como eu falei do Leomord pra vocês, é muito difícil de nerfar, buffar coisas com crítico, tá? Porque crítico você ele já tem a passiva dele com crítico, é muito forte, aí excedente o crítico ele vai ganhar dano crítico a mais, e a problemática fica em saber lidar com ele. Dano velocidade de ataque, ele mantendo o crítico, é uma das grandes forças dele, né? A constância. E você dá mais constância pra ele se permitir, é difícil. Não vejo isso como, oh meu Deus, voltou o Ling, mas tá a um ponto dele começar a aparecer. Talvez é isso que eu tenho mais ou menos de pontos positivos, a lembrança. Mincitar. Para permitir que Mincitar restrinja melhor heróis de alta mobilidade, aprimoramos a utilidade do seu herói e aumentamos a frequência do uso da sua ultimate. Efeito de lentidão de 20 para 30. Legal, tá? Legal. E tempo de recarga de 60-50 para 55-45. Legal, 5 segundos a menos, como a gente falou, 5 segundos a mais ou a menos não faz tanta diferença, a menos ainda é mais legal, a gente sempre apoia, né? Mas a mais ali não vai fazer tanta diferença pra quem já tá acostumado. E cara, essa lentidão pega bastante. O problema é que pra mim, Mincitar ainda assim é um cara que tem muito controle. É muito complicado de você fazer ajustes como esse no Mincitar, ou buff, seja como for. Por quê? Lembrando, primeira skill dele é um puxão. Ele pode puxar mais de um alvo, e isso já é muita coisa. Passiva, dependendo dos stacks, ele consegue quebrar um cara, né? Mais controle ainda. E a Ultimate ajuda nos stacks e agora dá mais lentidão, mais controle de grupo e controle de grupo em área, tá? E lembrando que também os stacks dele, né? A segunda habilidade dele também aplica stacks, então mais controle em área, né? E assim vai. E isso é um pouquinho difícil. É muito bom jogar Mincitar contra aquele assassino, contra aquele mago de mobilidade, contra um carry que se movimenta muito, como um Granger e tal, que dá 10 pra lá pra cá, sei lá o que é. Mas é muito complicado. E lembrando, né? Existem duas formas de jogar de Mincitar. O Mincitar Roaming, que é efetivo como tanque, né? Efetivo dessa forma. E o Mincitar Rota, que é o cara que vai fazer build como se fosse um Aulus, um Aldus, um Argus. Um Argus, né? Mais como um Argus. Vai fazer crítico, velocidade de ataque, com foice da corrosão e vai. Ele vai levar tua base, tua torre, tuas coisas, e você não vai nem saber. Por quê? Porque ele simplesmente fez isso. Ele vai aparecer uma vez na teamfight, do nada, num flanco, vai matar teu carry, dar 100-0 nele, e vai falar, ué, tá certo isso? E eles vão falar, é, tá certo isso. Olha só, Barats voltou. Tempo de recarga ultimate 60-50 para 50-40. Ou seja, a gente acabou de ver, né? Ele tinha sido buffado, né? Legal. E aí ainda deram mais espaço para o ultimate dele. Fico mais feliz. Mantemos aí mais felicidades ainda, como eu falei, né?
sobre o caso. Akai. Gosto de Akai. Melhoramos levemente a flexibilidade do herói. Tempo de recarga da primeira habilidade, 13,10 para 11,8,5. Isso é interessante porque quando você mexe na primeira habilidade do Akai, você não pensa só na barrigada, você pensa na ultimate com o dash, né? Porque fica mais legal. Então ele pode dar uma primeira habilidade, estender um pouco mais, aí quando ele quiser ele gasta uma ultimate, e aí pra buscar o alvo tem um dashzinho ainda assim, porque agora tá baixo. Né? Com o tempo de recarga ali e afins, ainda pode ficar mais chato ainda, e lembrando, a primeira habilidade também é de controle. Então você aumenta ainda mais a força de controle que ele tem. Já estou começando a perder a voz, hein? Vou ficar maluco aqui. A minha água ainda não acabou. Mas legal, é interessante. Pra mim, eu estou somando cada vez mais que ele volte pro meta. E lembrando, eu gosto dele soldado, tá? Eu gosto de fazer dano nele, não tanque. Porque lembrando, a passiva dele bate com porcentagem de vida, físico. E aí você fazer mais físico é mais interessante. Eu era um dos loucos que fazia caçador de demônios. Acho interessante. Porque loucuras fazem parte do processo. A gente entender um pouco mais os heróis e coisas da vida. Legal. Reduzimos levemente o dano deste herói no início do jogo. Baxia. Segunda habilidade de 182,55 para 140,265. Isso é bom porque Baxia muitas vezes não é só visto como um corta-cura ambulante. Baxia é muito visto por conta da constância que ele faz. E a constância dele é muito chata quando ele consegue grudar num alvo, ainda mais num alvo papel. O gank do Baxia é muito poderoso. Ele chega numa velocidade muito boa, ele aplica controle se ele acertar, né, o formato da bola em você, né, a roda. E ainda mais ele fica atacando roda ainda mais, né? Porque segunda skill, segunda skill, segunda skill, segunda skill, segunda skill. E você, que é um herói que às vezes não tem mobilidade, força um flash e se ele acertar a segunda skill, ele ainda tem continuidade, ele ainda vai te dar lentidão, ele tem move speed, ele tem as coisas dele, ele vai buscar você. Ainda mais quando fica na ult, né? Que aí ele só chega na primeira, aplica a primeira, dá o controle, usa a ultimate, acertando a segunda pra dar mais lentidão e fica nesse estado de lentidão te caetando até a tua torre, até que você consiga desviar de uma skill dele, né, da segunda skill, pra ele ter um tempo de recarga restituído e ter a punição sobre efeito, ou apenas aceitar a sua morte. Então, tudo bem. Nerf é meio chato, porque, querendo ou não, situação de selva também é comprometedora aqui, tá? Ele vai perder um pouquinho dessa velocidade da selva, e vai perder pelo menos o dano, né, considerável que ele teria pra, de repente, fazer um objetivo mais rápido, né, garantir aquele dano a mais num caçar, de repente, pra garantir o objetivo, e também sobre algumas trocas, tá? Mas isso não tira o efeito que ainda ele aplica a constância e ainda vai continuar sendo chato. E aqui que eu já tinha lido também, que é interessante falar pra vocês, tá? Minions na rota do meio estão dando mais ouro, por isso que eu estou falando que talvez o meta com carry no mid é interessante. Trazer um Xavier da vida, voltar com Alunox, ter mais ainda condições de outros magos aparecerem, né? Pra ser geralmente o camisa 10 da equipe, né? Não deixar só na mão do Gold Lane, ou então na mão do assassino, então vai ter mais destaque. E fornecer mais viabilidade de magos de dano. Então, quanto mais dano você der, já sabe. Recompensa de ouro base no minion de alcance, 21, 25. Lembrando que o minion de alcance aparece mais vezes na rota do mid até o level, até os 5 minutos, tá? Então isso aqui é um buff interessantíssimo. Monstros. Reduzimos as recompensas de ouro de monstros lendários no início e meio do jogo para proporcionar mais espaço de crescimento para as composições de fim de jogo. Lembra que eu te falei? Para ter mais carry, e assim vai. Tartaruga base 40 para 30. Lembrando que não é só 40, oh meu Deus, 10 de ouro, Henrique. Sério? 10 de ouro, rapaziada. Lembrando, não é só 40 de ouro para uma pessoa. 40 de ouro para 5 pessoas e 30 de ouro agora para 5 pessoas, tá? E o Lorde, recompensa de ouro base de 80 para 50. 80 já era bastante, tá? E agora 80 para 50 de boa. E aumento de recompensa de ouro por minuto de 8 para 10. Aumentaram a recompensa de ouro por minuto, tá? Mas de 80 para 5, de 80 para 50 já foi muita coisa, então esse 8 para 10 não vai ser tão punitivo. E os itens, que agora sim eu fico feliz. Cajado Genial. Defesa de mágica no fim de jogo de alguns heróis aumentou e a atualização os recentes, então aumentamos o seu efeito de redução de defesa mágica deste equipamento no fim de jogo. O que eu achei interessante, tá? Porque escala com o nível. Então, vai ter 3 de defesa por acúmulo e 0,3% vezes no nível do herói, tá? E de número de 2,5 para 0,5. E lembrando, a gente aprendeu que 0,3 para 0,5 é outra coisa. Apesar de que eu falei para 0, né? Mas 0 é o ponto principal, né? O 0,5 é negativo comparado a 0. Ou não? Tipo, menos 1, né? Menos 1 pra 0 é uma coisa. Menos 1 é negativo pra 0. E 1 é positivo pra 0. Já tô ficando maluco. Enfim. Isso aqui vai ajudar, né? Ainda mais a constância. Varinha Brilhante é um equipamento mágico um pouco versátil demais. Eu achei justo, tá? Um nerfzinho nisso aqui. Isso tira um pouquinho dessa capacidade da Ângela também, de ser chata, tá? Então 75 pra 50. Show. Valeu. Não vai mudar tanto o fator. O pessoal ainda tá preferindo fazer alguns outros itens mais cedo, tipo
Lembra que o pessoal tá gostando mais de fazer um Perfurador Celestial, tá gostando mais de fazer um Cristal Mágico no começo do jogo, justamente pra ter essa força. Então, não vai pegar tanto. Cetro Relâmpago, sim, é um item que eu falo que gosto também, tá? Comparado à Lanterna dos Desejos, o Cetro Relâmpago causa menos dano na maior parte do tempo, portanto tá aumentando seu dano no início e meio do jogo. Então, dano base 70 foi pra 170 para 255. O Cetro Relâmpago foi bem polêmico na realidade, porque depois que o Relógio do Destino acabou sofrendo um nerf de status, recebendo menos vida, menos dano mágico, menos mana. E lembrando, o Cetro Relâmpago antigamente também era um item que quanto mais mana você tinha, mais dano você causava nos seus adversários. Ele acabou sendo esquecido, nunca mais apareceu. Agora ele tá tendo um dano base, eles aumentaram o dano base, e o escalonamento dele, se não me engano, eu não lembro se tá pra mágico. Depois eu tenho que dar uma lida. Ou se é base, é só isso mesmo. Mas isso aqui já é muita coisa. Ter 255 de dano a mais num combo é dano, e isso é bem interessante. Então por isso que eu falo que tá voltando aí muito esses carries, tá? E Lanterna dos Desejos, reduzimos o potencial de dano contra heróis com HP baixo. Então agora é necessário para ativar a boleta de 800 para 900. E pra mim esse reduzimos o potencial de dano contra heróis com HP baixo é meio suspeito. Por mais que, assim, às vezes o cara nem tem 900 de vida, né? Mas dano necessário para ativar a Deusa Borboleta, de 800 para 900, dependendo do carry que tá com isso aí na mão, ele vai dar muito mais de 900 de dano num carry, entendeu? Então ele vai morrer de qualquer jeito. Mas pelo menos pra conter um pouco mais esse começo meio de jogo, beleza. Mas pelo menos dá pra segurar um pouco mais. E como eu falei, né? É meio estranho ver um pouquinho mais esse Machado de Guerra sendo nerfado no começo do jogo. Então, o Machado de Guerra estava muito completo, né? Tinha HP, redução do tempo de carga, dano, sustentabilidade. Então reduzimos a sua sustentabilidade. Porque ele já é um kit muito bom. Ele tem um kit... uma receita de itens muito boas, né? Pra ele ter o que ele tem. E aí 12%, 8%. Beleza, é justificável. Lembrando que também, se você usar a árvore de talentos do vampirismo, dos seus emblemas, você também vai ter mais vampirismo, o que escalava muito mais e deixava ainda mais louco ainda mais quando você ganhar vantagem no começo do jogo. Então tudo bem, desacelerar um pouco. Não precisa, acho que não é ainda assim um item que precisa ser feito de primeiro. Ainda dá pra fazer, tipo, sei lá, um ataque de caça de primeiro item. Ataque do caçador, perdão. Ataque do caçador de primeiro item. Era ataque do caçador? O pessoal falava caça, né? Calma. Então dá pra fazer um ataque ainda de primeiro item. Tem um machado de guerra de segundo, de repente. Fazer uma itemização de defesa no começo, pra depois ter um ataque. Então ainda dá pra ter esse feeling no jogo. Então isso aí foi um ajuste bem legal. Mas eu acho que traz ainda assim uns tanques pra rota. Beleza? E é isso. Vou deixar ajustes em campo de batalha e tudo mais pra um outro vídeo. Eu já estou sentindo a garganta que está meio chato. Então... foi um bom vídeo, tá? Então fiquem felizes, todo mundo de boa, todo mundo saudável. Boas festas a todos que chegaram aqui até o final, né? Quem tem tempo pra ver um vídeo desse, tô louco. E tamo junto, rapaziada. Nós que voa, tamo de boa, qualquer coisa tamo aí. Vou ver se foco um pouco mais pra, né, respirar nesse ano, né? Vamos lá, pensar num ano diferente, trazer mais conteúdos, talvez. Vou ver o que eu vou fazer, porque eu já aproveitei minhas férias, né? E agora tá na hora de trabalhar, beleza? Nós que voa. Até a próxima.